Boa noite. Boa noite. Hoje a nossa proposta, então, é de falarmos sobre esse tema, mediunidade no cotidiano. Até porque nós temos uma reflexão a respeito desse tema mediunidade, que poderíamos dizer uma crítica ao movimento espírita, e que isso se prolifera no mundo todo. A mediunidade é um conceito básico da doutrina espírita. A gente já vai discutir o que é o médium, a mediunidade. Mas, então nós entendemos que mediunidade é um tema básico da doutrina espírita, como reencarnação, como vida após a morte, como Deus justo e bom. Só que de repente nós pegamos um tema que deveria ser básico, simples e fazer parte do nosso cotidiano e transformamos ele num tema especializado, como se a questão da mediunidade e a vivência mediúnica ela fosse de um grupo específico ou de pessoas específicas, ficando algo restrito. E parece que quando o sujeito chega num grupo mediúnico, então ele está no ápice da casa espírita, como se fosse uma questão de hierarquia, as pessoas irem se desenvolvendo e chegando num grupo mediúnico. E de repente nós percebemos que deveríamos ter pensado em dois tipos de mediunidade, conforme Allan Kardec nos traz. E entender que o tema mediunidade ele deveria ser discutido no nosso cotidiano desde o primeiro momento que as pessoas chegam na casa espírita. Mas como nós temos mediunidade igual a reunião mediúnica, vivência e prática da mediunidade igual a reunião mediúnica, nós vamos estudar sobre o tema mediunidade só mais para frente. E as pessoas vão ter um discurso de que só deve estudar mediunidade quem já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos dentro da casa espírita. E deixamos de entender que mediunidade é um tema do cotidiano. O fazer parte de um grupo mediúnico seria o que nós chamamos de um estudo da técnica da mediunidade. Então, estudar mediunidade enquanto uma técnica, o médium psicofônico, o médium psicógrafo, o dialogador, o coordenador de reunião mediúnica, isso seria a mediunidade técnica. E nós temos estudos específicos para isso. Mas de repente as pessoas chegam na casa espírita com sintomas de mediunidade, as pessoas que saem do corpo e não conseguem se movimentar, os outros que encontram alguém na rua, conversam com a pessoa e saem muito mal depois daquela conversa, ou entram no ambiente e ficam muito cansados. Tudo isso são sintomas de mediunidade, dessas trocas que nós estamos vivendo, mas a gente perdeu a noção de que isso faz parte do dia a dia, que a gente tem que aprender a lidar com isso e ensinar as pessoas que chegam à casa espírita a lidar com isso, independente da questão da reunião mediúnica. Porque se um sujeito que quando conversa com alguém começa a se sentir mal por conta dessas energias e dessas vibrações, precisar passar 2 anos ou 3 anos de estudo para aprender como lidar com isso, ele nem fica na casa espírita. Nós precisamos ter mais conhecimento a respeito dos sintomas da mediunidade e dessa interação da mediunidade no dia a dia, quais os recursos que a casa espírita nos oferece, para que a gente possa auxiliar essas pessoas que chegam a lidar com estas questões, como Sueli Caldas Schubert fala, como um sexto sentido. Assim como existe a visão, existe a audição, existe essa percepção extrafísica. E todos nós vamos precisar aprender a lidar com isso. Então, o que eu estou dizendo é que a gente não deveria, no meu ponto de vista, deixar a mediunidade restrita a algumas pessoas, ou o estudo da mediunidade restrito a algumas pessoas, mas ele deveria fazer parte da nossa vida. E pensarmos, então, essa tal de mediunidade no nosso dia a dia, porque estamos interagindo o tempo inteiro. Embora eu já tenha respondido, eu queria trazer 2 perguntas para vocês que vão direcionar a nossa reflexão na noite de hoje. A primeira é o que é mediunidade ou quem que é médium e quais são os requisitos ou os direcionamentos para viver uma mediunidade equilibrada. São perguntas que daí eu gostaria que a gente partisse de vocês para que daí eu possa ir trazendo, construindo essa ideia. Então, quem que é médium ou o que é um médium? Como vocês definiriam? Se chega alguém na casa espírita dizendo, me disseram que eu sou médium, o que é isso? O que vocês dizem para essa pessoa?
Fica com essa cara olhando pra pessoa. Fala o quê? Eu acho que todos somos médium. Tá, mas ele quer. Disseram pra ele que ele é médium. Como que você vai dizer? Porque às vezes você sente, né, no conversar, ou, olhando o modo da pessoa, você sente que ela é média. Só que tem os que desenvolvem ou que estão mais, que já estudaram mais e conseguem perceber que são médios, e o outro consegue perceber que ele porque ele, né, demonstra mais. E tem uns que são também médios, mas não são desenvolvidos, não são conhecedor, né? Mas e se estudar vai desenvolver? Então eu faço uma outra pergunta a mais. Não, ele vai tomar consciência e como equilibrar aquela mediunidade, como usar aquela mediunidade em forma de meditação, ou usar, né, trabalhando nas casas espíritas, dando passe. Eu creio assim. Concordo. Mas não é o estudo que vai levar a pessoa que não tem a mediunidade aflorada, acho que tem até uma outra palavra que usa, mas não é o estudo que vai levar com que essa pessoa se torne um médium equilibrado? A compreensão. O estudo é o que levaria o sujeito à mediunidade equilibrada? Não necessariamente, sabe por quê? Porque senão a gente teria que partir do princípio que só quem frequentar a casa espírita e estudar mediunidade como a gente vai viver em equilíbrio. E aí isso seria um horror de pensar que todos os médiuns no mundo estão restritos às pessoas do centro espírita e todo mundo que não está no centro espírita vai estar desequilibrado, né? Tem outras ferramentas que não necessariamente sejam do estudo e que podem ajudar uma pessoa a viver equilibrada sendo médium, né? Concorda com o que eu te disse? Porque as pessoas que estão no centro espírita é um grupo muito pequeno, né? E André Luiz fala que tem reencarnado cada vez mais pessoas com aprovação da mediunidade para o seu desenvolvimento moral, né? Então estudar, ele pode auxiliar, mas estudar para que a gente entenda como direcionar isso. Mas tem pessoas que vão conseguir esse direcionamento sem necessário fazer os estudos que nós temos. Conscientemente? Conscientemente, porque daí eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês, né? Mas como a senhora já estava adiantando, a meditação, o processo de interiorização é provavelmente o mais importante requisito. E aí vejam que a meditação, a interiorização, esse processo de recolhimento é algo que não é restrito ao espiritismo. Diga-se de passagem, nós estamos buscando em outras ciências esse tipo de conhecimento e trazendo para a doutrina espírita, né? O conhecimento vai ajudar a entender o caminho, né? Enquanto racionalidade, mas a vivência desse caminho é uma prática do dia a dia. Então, se a pessoa chega e diz que é médium, o que você diz? Primeiro a gente precisa perguntar para ela o que é médium, né? Porque hoje em dia, essa é uma palavra muito comum na nossa sociedade, né? Falar de mediunidade, hoje em dia está nas novelas, nos livros, né? Então, existem diferentes concepções de mediunidade. E antes da gente se arvorar a falar qualquer coisa para alguém que procure a casa espírita, nós deveríamos partir de qual é a concepção que ela tem de mediunidade, para que a gente possa trazer qual é a concepção que o espiritismo tem de mediunidade. Mas aí que eu estou perguntando para vocês, qual é a concepção que vocês têm de mediunidade? Então já temos um ponto de vista aqui. Que mais? Se alguém perguntasse o que é um médium, o que vocês diriam? É uma pessoa que tem certo grau, maior ou menor, de sensibilidade do mundo espiritual, que pode servir de intermediário entre os dois mundos, com maior grau ou menor grau em diferentes meios. Vocês estão afinados. Todo mundo pensa assim, como elas estão falando, ou vocês têm outras coisas? Eu também penso como ela. Não, ela copiou quase o que a senhora falou. É Ela cola. só colocou esse negócio do grau aí, maior ou menor. Mas... O que mais que nós poderíamos dizer que define o que é um médium ou mediunidade? Conexão dos dois mundos, né? Que Sensibilidade. define o A médium?
conexão. sensibilidade, para dizer eu sou médium ou não sou médium, né? Que é uma capacidade Uma capacidade de quê? extrasensorial, Uma percepção. capacidade de percepção extrasensorial. Uma definição bem científica essa, hein? É a conexão entre os dois mundos. Conexão entre os dois mundos. É uruguaio. Vocês sabem dizer aonde que está na doutrina espírita isso? Eu sempre Eu não sei. sou muito chato nessa parte das referências, por quê? Primeiro porque quando a gente tem as referências, a gente pode rever as nossas definições ou os nossos conceitos, né? Porque quando eu leio e entendo essa noção de mediunidade hoje, eu vou colocar algumas coisas. Mas daqui 5 anos, o meu olhar vai estar muito mais apurado. Então eu deveria estar relendo essas referências, porque certamente eu vou encontrar outras coisas naquela definição que eu não via. Então essas definições, os conceitos, eu acredito que eles são muito importantes da gente saber onde está, porque são textos densos e que daqui 1 ano a gente lê de volta e acha outras coisas, depois outro ano a gente lê de volta e acha outras coisas, e aí a gente precisa ter noção. E até porque quando alguém nos procura, enquanto casa espírita, seria importante a gente ter as referências à mão. Para dizer, olha, Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, diz mediunidade é isso, isso e isso. E aí a gente mostra as referências para as pessoas, até para que elas continuem os seus estudos, para que elas aprofundem as suas análises. Então seria importante a gente ter noção. O livro dos médiuns, eu não sei se ele é do conhecimento de todos, ele não é de fato um livro que a gente vai recomendar a leitura para as pessoas que são leigas, porque eu já vou dizer para vocês em específico que ele é um livro, poderíamos dizer, é um livro de mediunidade técnica. Técnica naquilo que eu falava para vocês, preparar alguém para a reunião mediúnica. Então, alguém que precise aprender a lidar com mediunidade no dia a dia, esse livro não vai ser a melhor referência. Aonde está a melhor referência para o sujeito lidar com mediunidade no dia a dia? Livro dos Espíritos. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9. Jana, se é o... não, tá aqui. É que eu ia já ter separado, mas deixa eu... Então, só fazer um parênteses para vocês. Quando uma pessoa leiga nos procura em busca de orientação sobre a mediunidade, na segunda parte do Livro dos Espíritos, vocês lembram lá que tem 4 partes do Livro dos Espíritos. A segunda parte é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí tem várias perguntas sobre a possibilidade de os espíritos penetrarem o nosso pensamento, a influência oculta dos espíritos nos nossos atos, a afeição que os espíritos voltam por certas pessoas, anjos da guarda, espíritos protetores e familiares, pressentimento, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida e outros temas mais. Então, aí, quando a gente está falando de uma pessoa leiga, a referência que a gente deveria usar para orientar as pessoas é o Livro dos Espíritos, tá? Mas a definição de médium, ela está no Livro dos Médiuns, e aí a gente vai usar isso como definição, mas eu já explico para vocês por que ela não serve para a gente... O livro não serve para isso, né? Allan Kardec vai dizer assim, eu coloquei ali a referência caso depois vocês queiram, Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Então, uma definição super clara. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Mas quando que eu sei se eu estou sofrendo a influência dos espíritos ou não? Né? Fica um buraco aí pra gente pensar. Quando eu estou pensando, será que eu estou sob a influência de alguns espíritos ou não? A ideia que eu faço é de que a gente está muito mais sob a influência dos espíritos do que a gente imagina. Lembra lá no próprio Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, deixa eu ver se eu me acho aqui. Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida. Influem em nossos pensamentos e em nossos atos os espíritos, questão 459. E aí a resposta é, muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem.
E Paulo já falava daquela nuvem de testemunhas que nos acompanham. É difícil a gente até pensar no dia a dia isso, né? Que no centro espírita nós estamos envolvidos por influências espirituais, que quando a gente está no trânsito, quando a gente está em casa, em todos os lugares nós estamos sob influências espirituais, porque como a gente não vê, a gente não leva em consideração que em várias atitudes, em vários atos e em vários pensamentos nós estamos sob influência dos espíritos. Eu já vou trazer um pouco para vocês porquê da dificuldade desta percepção. Uma segunda definição, todo mundo que sente em um grau qualquer, e aí por isso, né, você diz maior ou menor, é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Então não tem nada de coisa boa ser médium. Diga-se de passagem, depois que a gente for estudando, a gente vai vendo que mediunidade, na maioria de nós, é uma provação, ou seja, uma ferramenta que Deus oferece para ver se a gente se sai bem ou se sai mal. Tem gente que com faca se machuca e comete assassinato, e tem gente que com faca serve para fazer comida e servir as pessoas. Então a mediunidade, ela é um instrumento, a mediunidade provacional é um instrumento para ver como que a gente se sai. Também são poucos nos quais não se encontre algum rudimento dela. Pode-se dizer, pois, que todo mundo é mais ou menos médium. Então essa é a colocação de Kardec. Quando alguém nos pergunta se é médium, né, como a senhora falava, todos somos médiums, todos temos, numa intensidade maior ou menor, a capacidade de comunicação com o plano espiritual. Agora olha por que esse livro não serve para a gente usar de referência para as pessoas. Porque aí ele vai fazer um parágrafo maior. Vocês estão acompanhando? Eu não consegui digitar aqui por causa dos acentos no computador. Não. Daí tem que ficar lendo. Todavia, então tá, todo mundo é médium. Aí ele faz uma observação. Todavia, usualmente, esta qualificação de médium não se aplica senão aos quais a faculdade medianímica, quando fala medianímica, está falando de intermediação. E quando fala anímica, está falando daquilo que é meu, da minha própria alma, né? Então, a faculdade medianímica, ou a mediunidade, ela está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. O que seriam estas mediunidades, ou estas faculdades medianímicas, que estão nitidamente caracterizadas por efeitos patentes? A frase é difícil, mas a resposta é fácil. Nitidamente caracterizada por efeitos patentes. Por exemplo, ver espíritos. É uma característica específica. Quem vê, e tem gente que não vê. E quem vê não necessariamente consegue ouvir, pode apenas ver. E tem gente que ouve, mas não necessariamente vê. Então nós estamos falando de características que são muito específicas. Tem pessoas que sentem a presença dos espíritos e escrevem. Tem pessoas que sentem a presença dos espíritos e falam. Tem pessoas que veem e não sentem daí essas coisas. E aí nós estamos falando de características que são bem demarcadas. Porque não é porque vê que vai escrever, não é porque escreve que vai ouvir, não é porque ouve que vai ver. Isso são características específicas. A gente pode acrescentar também que é por conta da característica que o espírito se manifesta. Então, assim, a pessoa que não fala uma língua e o espírito vem se apresenta falando a língua que a pessoa não conhece. Então, isso para mim também são características patentes, não só da forma da mediunidade, mas como o entendimento que ali realmente não é a própria pessoa, e sim o espírito. De outra parte, deve-se anotar que esta faculdade não se revela em todos do mesmo modo. Então ele está falando essas características patentes. Não é todo mundo que vê, não é todo mundo que ouve, não é todo mundo que sente. Os médiums têm geralmente uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, o que lhes resulta tantas variedades quanto sejam as espécies de manifestações. As principais são médiums de efeitos físicos, médiums sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, curadores, tal, e aí ele vai definindo. Então veja que aqui nós temos a definição de médium e que a partir daqui Kardec deixa claro. Nós vamos chamar de médiums estas pessoas que têm essa caracterização específica.
todos sentem e por isso, por definição, todos são médiums, mas a partir daqui nós vamos chamar desses específicos. Esta mediunidade específica, nós estamos falando daí da mediunidade técnica do grupo mediúnico. E esse livro é todo focado para as pessoas que têm essa caracterização específica. Mas se todos nós somos médiums, então poderíamos partir da premissa de que uma pessoa só deveria ir para uma reunião mediúnica, uma pessoa só deveria estudar a mediunidade técnica depois de estudar, compreender e viver equilibradamente a mediunidade no dia a dia. Porque se eu não conseguir viver nesta interação harmoniosa com os espíritos no meu dia a dia, o que eu vou fazer numa reunião mediúnica? Me desequilibrar mais. Então nós temos um canal aberto de influência de contato com o plano espiritual, e na reunião mediúnica essa coisa vai se intensificando cada vez mais. Mas eu não consigo lidar com a mediunidade no dia a dia, eu não consigo perceber as influências dos espíritos no meu cotidiano, eu não consigo perceber quando os meus pensamentos estão sob determinada influência, positiva ou negativa. O que eu vou fazer numa reunião mediúnica? Me atrapalhar mais. E aí nós temos grupos mediúnicos espalhados pelo mundo inteiro, de gente completamente atrapalhada. E quando Manuel Flamengo de Miranda descreve algumas cenas de casos graves onde eles precisavam de grupos mediúnicos para fazer intervenções significativas e atender determinados espíritos, ele diz: são raríssimos no mundo os grupos mediúnicos que nós podemos contar. São raríssimos os grupos que poderiam cumprir perfeitamente com essa tarefa, porque a grande maioria das pessoas que vai para os grupos mediúnicos não aprendeu a lidar com a mediunidade no cotidiano. Não tem os hábitos que favorecem uma mediunidade saudável. E aí vai para o grupo mediúnico e a coisa sai toda atrapalhada. E nós vemos nos grupos mediúnicos o conteúdo muito mais anímico do que mediúnico. Quando falamos anímico, falamos do conteúdo do próprio médium. E quando falamos mediúnico, falamos da influência do espírito. Então, é como se a gente colocasse em porcentagem que ali nós temos um fenômeno onde 80% é do médium e 20% do espírito. Quando no papel de médium a gente deveria ter muito mais do conteúdo do espírito do que do próprio médium. E isso mostra a dificuldade que nós temos da vivência da mediunidade no dia a dia. E depois de algum tempo começaram a surgir alguns autores, mas em especial o projeto Manuel Flamengo de Miranda, e a partir disso Divaldo fez algumas falas dizendo: todo médium precisa aprender a viver as práticas da meditação, porque senão ele continuará sendo um canal a sujar o conteúdo mediúnico. Então, como um tubo, ele descreve um tubo em U, entra água por aqui, mas como nós estamos todos sujos, inconscientes dos nossos conteúdos, porque não temos práticas de interiorização, não temos boas práticas de meditação, entra o conteúdo limpinho e sai de lá adulterado. E aí nós não percebemos o que está acontecendo. Porque não é o fato de eu estar vivendo o fenômeno mediúnico, não é o fato de eu sentir as dores, ou sentir as experiências, sentir o peso, que quer dizer que esse conteúdo é todo do espírito. Às vezes eu só sinto essas coisas, mas sai tudo atrapalhado, porque os meus conteúdos eles estão todos tumultuados. E viver esses conteúdos menos tumultuados é o que nós estamos chamando de viver a mediunidade equilibrada no dia a dia. Faz sentido isso para vocês? Sim. O que vocês acham? Vocês estão com uma cara estranha. Concorda ou discorda? Concordo. Se todos somos médiums em menor ou maior intensidade, eu discutia com alguns amigos lá no Brasil que nós deveríamos, ao invés de socar todo mundo em determinados estudos, nesta perspectiva, todo mundo deveria inicialmente passar por estudos da mediunidade na casa espírita, porque todos nós estamos em interação com os espíritos. Mas a gente vai deixar a mediunidade para o 3º ano da casa espírita. Vocês deixam aqui também para o 3º ano? Quando que estuda mediunidade aqui?
Tá pra começar um novo agora, né? Eu vou começar agora. Vai Bom, mas começar. nós já Vou tivemos o somar. nosso. Vou entrar pro Pra kindergarten. Eu vou entrar quando no tem, kindergarten. né, as pessoas o interesse de começar. É. Porque às vezes não tem o interesse. Mas a maioria Mas não das é um vezes requisito que que nós as pessoas começamos o terão estudo uma de noção. mediunidade Não é muito convite. é para formar grupo mediúnico. E as pessoas vão estudar 1 ano, vão formar 2 anos, e disso nós vamos para um grupo mediúnico. E essa ideia é uma ideia específica de mediunidade técnica. Mas nós deveríamos estudar o tema mediunidade no cotidiano sem pensar em formar grupo mediúnico, porque todas as pessoas, segundo a classificação de Kardec, são médiums. Todos deveriam viver a mediunidade no seu dia a dia de maneira equilibrada, e não estamos falando só do passe. Porque quando eu estou em casa e preciso fortalecer o contato com os mentores espirituais, não é uma prática mediúnica. Quando nós estamos em casa, no Evangelho no Lar, e falamos do cuidado com o ambiente, de recebermos boas intuições, das vibrações que nós precisamos sentir em casa, não é uma prática mediúnica? Quando chega o marido desequilibrado, quando chega a mulher desequilibrada em casa, e nós precisamos perceber que aquela pessoa está sob influência para não entrar naquele tubo e fazer disso um inferno e criar uma outra perspectiva, não é uma prática mediúnica? Quando a gente está com um filho lá, com os pensamentos meio atrapalhados, e a gente precisa perceber que existe ali uma influenciação para a gente saber como manejar, não é uma prática mediúnica? O tempo inteiro a gente está falando de prática mediúnica. Quando eu converso com uma pessoa, quando eu estou lá deitado, de repente, meu Deus, faz tanto tempo que eu não falo com o fulano, e daí eu ligo para o fulano, e aí ele diz, meu Deus, que bom que você ligou, porque eu estava num momento muito ruim. Isso não é uma prática mediúnica. Então, nós vivemos esta prática mediúnica o tempo inteiro, mas talvez muito desatentos, ou aproveitando muito pouco desse potencial para viver mais consciente, para viver mais presente, para contribuir mais para a vida das pessoas, para se atrapalhar menos, porque não refletimos sobre a mediunidade no dia a dia. E depois que essa coisa está bem organizada, aí algumas destas pessoas que começam a apresentar os fenômenos específicos vão para o grupo mediúnico. Mas essa interação que eu estou falando para vocês dos espíritos, ela tem que acontecer, ela tem que estar consciente e clara todos os dias, o tempo todo. Aprender a colocar isso a nosso favor tem que ser do tempo todo. Concordam comigo? E por a gente não usar desta habilidade no dia a dia, a gente tem muito mais problemas, a gente se atrapalha muito mais, a gente ouve muito menos a nossa influência, as influenciações positivas, a gente fica muito mais vulnerável às influências dos obsessores, a gente entra nas discussões o tempo inteiro, a gente se perde porque não refletiu sobre a mediunidade no cotidiano. Allan Kardec, ele traz em vários momentos a necessidade de recolhimento. E eu fiz alguns recortes para vocês. Esse primeiro aqui está no item 204 do Livro dos Médiuns. Coisa ainda mais importante a ser observada são a calma e o recolhimento, juntas ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir um intuito. Ele está falando aqui no intercâmbio com os espíritos. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento. Então ele está dizendo, para o exercício mediúnico, nós precisamos aprender a fazer este movimento de recolhimento, de silêncio. Em outro momento, Santo Agostinho diz assim, a mais essencial de todas as disposições, a mais essencial já é daquilo que é necessário, mas a mais essencial quando é o recolhimento, quando se deseja entrar em comunicação com os espíritos sérios. E em outra colocação, São Luís diz praticamente as mesmas coisas. O silêncio e o recolhimento são condições essenciais para todas as comunicações sérias. Isso está no capítulo 31, item 23. E aí eu tive a pachorra de pesquisar e nós achamos 20 citações sobre a necessidade de recolhimento em 10 capítulos diferentes do Livro dos Médiuns. O que para mim soa como algo muito, muito, muito importante. E aí o projeto Manuel Flamengo de Miranda diz, a meditação tem sido muito pouco estudada nos dias atuais e menos ainda
praticada. Então, se todos somos médiuns, se todos estamos em constantes trocas e sob influência do mundo espiritual, nós deveríamos ter muito mais práticas de silêncio e recolhimento para que a gente esteja muito melhor assessorado do que como as coisas têm acontecido. Eu trago aqui uma analogia de uma água tranquila e calma, e você joga uma pedrinha bem pequenininha, e por menor que seja essa pedrinha, você vai perceber a repercussão desta interferência num grande lago. Agora, se nós estamos numa água tumultuada, você pode jogar um pedregulho lá dentro que ninguém vai perceber. Essa é a relação que a gente faz com mediunidade. Quanto mais serena estiver a nossa mente, mais fácil é de nós percebermos as interferências externas. Como a nossa mente vive tumultuada, a gente sofre grandes interferências e sequer percebe que nós estamos sob a influência dos espíritos. Então, aprender a lidar com a mediunidade no dia a dia, dentro dessa analogia, tem a ver com aprender a manter a mente mais silenciada do que estes dias comuns. E aí eu trouxe duas frases que falam sobre esse silêncio. Uma é do mestre indiano. O mundo é barulhento porque é feito de mentes barulhentas. Todos falam muito, mas ninguém ouve ninguém. E aí nesse ninguém ouve ninguém, inclua, a gente não ouve os nossos mentores, nas orientações que eles têm para nos dar. Também não ouve que está sob a influência dos obsessores e vai tomando todas essas loucuras como nossa, porque não ouvimos nada e não ouvimos ninguém. E uma outra colocação é de Einstein, quando ele diz assim: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e eis que a verdade se revela. Olha que coisa bonita. Então a gente que vive uma sociedade de hipervalorização dos nossos pensamentos, da racionalidade, do que as pessoas pensam e todo mundo fala, de repente precisamos aprender a silenciar estes pensamentos para conseguirmos encontrar outras respostas e termos outras percepções que a racionalidade não nos dará. Então o estudo nos ajuda a perceber que a gente tem que silenciar. Mas eu posso estudar muito e ser um cara altamente intelectualizado, e isso não quer dizer que eu consiga viver a mediunidade equilibrada no meu dia a dia. Porque essa racionalidade ou este pensamento não me assegura que eu vá viver de maneira harmoniosa a mediunidade no cotidiano. Diga-se de passagem, muita racionalidade, quando a gente não consegue silenciar o pensamento, até interfere no processo mediúnico, ou quando a gente chama a mediunidade ostensiva, né, que são aquelas mediunidades específicas, né? Então, um sujeito na reunião mediúnica que não consiga silenciar o seu pensamento, ele não consegue abrir ou criar um campo mental para receber a influência dos espíritos ou na intensidade que precisava receber. Porque a racionalidade não abre esse espaço, não cria uma tela em branco para que os espíritos possam ali imprimir as suas tintas, as suas cores. E por conta disso, o fenômeno fica prejudicado. O que vocês acham? E aí, como que estão essas práticas de silêncio na vida de vocês? Pela cara dá um horror, né? Também não é assim. Não, pela cara, eu disse pela cara dá um horror isso aí. A gente tem dificuldade até de ficar em silêncio no dia a dia, né? Muita gente já fica com a TV ligada, com o som ligado, falando o tempo inteiro. 5 minutos que a gente tem, a gente já está no WhatsApp, no Facebook, mandando mensagem para alguém. E não conseguimos muitas vezes ficar em silêncio, né? E na hora que a gente fica um pouquinho em silêncio, se tiver alguém do lado, já fica uma coisa meio constrangedora, né? Aí a gente vai falar do clima, a gente vai falar do, sei lá, qualquer coisa que precisar falar, uma notícia, algum negócio, porque ficarmos em silêncio parece que não faz parte da nossa cultura, como se a gente tivesse que preencher todos os espaços, e isso é péssimo. Primeiro porque isso gera um quadro de estresse, a gente não dá tempo para o nosso cérebro processar tantas informações,
E segundo, porque a gente não dá tempo para que o nosso mundo interno possa se manifestar. De coisas que a gente está sentindo, coisas que a gente precisa sentir, precisa perceber o que está acontecendo dentro de nós e também não damos espaço. Muito menos as coisas que estão acontecendo no plano extrafísico. Eu lembro de uma paciente que uma vez chegou no consultório e aí ela chegou toda falante, falando e conversando e não sei o que, e eu vi que tinha alguma coisa errada ali, né? E aí ela sentou assim e foi falando, e eu não estava nem prestando atenção direito no que ela estava falando, eu estava pensando, meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa mulher? E falando, chegou uma hora ela parou assim, o que você está me olhando assim, Marlon? Eu não sei, eu estou olhando, estou prestando atenção em você, o que está acontecendo aqui? Por que você fica me olhando com essa cara? Eu falei, só estou prestando atenção. Daqui a pouco a mulher começou a chorar. Aí ela começou a chorar, olha o que você fez comigo, eu tava ótima, porque só vim aqui que agora eu já tô chorando. Eu falei, não tava ótima, né? Tinha alguma coisa errada aí nesse meio de caminho, mas você não tinha parado para perceber o que estava acontecendo. E provavelmente se eu entrasse no meio dessa conversa e a gente já fosse nesse tumulto, ia passar 1 hora e você ia ter conseguido esconder essas emoções ou o que estava acontecendo aí dentro. Mas quando parou, quando ficou em silêncio, essas coisas apareceram. Isso nos ajuda até a pensar por que talvez a gente não consiga ficar em silêncio, né? Porque se ficar, pode ser que a nossa alma comece a revelar, se manifestar, a revelar coisas. Aí vai aparecer pendência, vai ter gente que a gente vai ter que pedir desculpa, vai ter que voltar atrás em determinada situação, vai ter que fazer o que não fez, vai ter que lidar com um monte de coisa. É melhor a gente não parar 1 minuto sequer, não dá tempo para nada, e quando a gente deitar, a gente desmaia. Porque aí fica ainda lendo um livro, não dá nem para ficar em silêncio, né? Já fica lendo um livro, e aí quando você estiver quase cochilando em cima do livro, você coloca ali do lado, porque se parar, vai dar algum tipo de tilt. E aí a gente não para 1 minuto. E veja que é delicado. Porque no movimento espírita, uma pessoa que fala que lê um monte, que estuda um monte, é supervalorizada. E talvez a gente esteja lendo um monte, ouvindo um monte de palestras, fazendo um monte de coisa, e a gente pode estar fazendo esses movimentos como fuga, sem perceber que a gente está fugindo do contato conosco mesmo. Mas como é algo do hipervalorizado no movimento espírita, alguém que leia um monte, que saiba um monte, que pense um monte, essas coisas ficam com cara de virtude, sem que a gente perceba que a gente está falando de fugas psicológicas. A gente, eu e Jane, e algumas pessoas aqui vimos um documentário, eu não me lembro o nome da artista agora, mas tinha uma exposição, ela sentava no meio da sala e ficava em silêncio. As pessoas faziam uma fila enorme, esperavam muito tempo, e essa fila e essa espera fazia parte do processo todo, entendeu? E as pessoas sentavam em frente a ela e simplesmente ficavam um olhando para o outro em silêncio. E as reações eram diversas, muita gente chorava e tinha vários tipos de emoções. E ninguém falava nada, era simplesmente você ficar em silêncio, olhando um para o outro, entendeu? E tinha diversos tipos de reações, muito interessante. É impressionante, né? A maioria de nós se constrange com isso, né? Tem gente que daí começa a rir, mas é um riso de nervoso. A mente não para 1 segundo, né? Agora você fala. Hã? Agora você fala. Sim. A coisa mais difícil que existe é parar de pensar. Parar de pensar. E esse é o treinamento feito para a reunião mediúnica. Porque a meditação, quando você está meditando, a meditação para a reunião mediúnica é diferente daquela que nós conhecemos como meditação. Justamente por esse momento, por isso que vocês falaram. A mente não para. Então, esse momento, esse treinamento que é feito na reunião mediúnica, orientado pelo orientador que conhece, você vai conduzir a que as pessoas ponham para fora, bloqueiem os pensamentos que elas têm do cotidiano, para que elas possam receber a influência do plano espiritual. E a coisa mais importante que tem de preparação para uma reunião mediúnica é o Evangelho. É por isso que quando chega um médium, que se diz médium, que ele deve ser, que
tem, inclusive, sintomas de mediunidade e que está assustado ou perturbado porque ele ainda é um médium natural, onde ele precisa estudar a doutrina espírita, onde ele precisa se evangelizar para que ele tenha uma boa produção dentro de uma reunião mediúnica. Porque senão a reunião mediúnica não tem razão de ser. A reunião mediúnica é para o intercâmbio com o plano espiritual, para que recebam instruções e que ajudem os espíritos da forma evangelizada que o Espiritismo nos pede e nos orienta. Agora, é muito interessante a posição que você e o título da sua reunião, da sua palestra, que é a respeito da mediunidade do cotidiano, porque a influência dos espíritos é 24 horas, e é uma das coisas que se fala na reunião mediúnica. Nós somos médiuns 24 horas por dia. Por isso é que nós temos que ter como alimento o Evangelho de Jesus, é por causa da conduta que nós temos. Mas até Fora o Evangelho, da reunião, o Evangelho sem a prática de interiorização, ele vira mecanismo de defesa. claro, sem Né? dúvida nenhuma. Então, essa questão do recolhimento, do olhar para dentro, da vida interiorizada, é o que vai fazer até com que o É Evangelho muito repercuta importante. dentro da gente. Porque senão nós estamos num discurso do Evangelho, ah não, eu perdoei sim, e vai com Deus, mas quando para e quando consegue olhar para dentro, vai ver que está guardando mágoa, que está guardando rancor ou ressentimento. Não, a finalidade não é essa. A finalidade é que mediunidade é sintonia. Porque o médium, basicamente, o que é? É o intercâmbio com o mundo espiritual. E não exclui a parte anímica do médium. Então, essa parte anímica do médium, ela tem que estar sintonizada, ela tem que estar baseada na conduta adequada. Não é você conhecer o Evangelho para evangelizar os outros, é para você se evangelizar. Porque a própria reunião mediúnica, a finalidade dela é a evangelização dos que estão presentes, sejam médiuns ou não. Sim, mas o que eu estou dizendo é que essa prática de interiorização, o olhar da meditação, se a gente não tiver este olhar para dentro, até o discurso de evangelização ele se torna superficial, porque a gente acha que está se evangelizando, a gente acha que está perdoando, a gente acha que está mudando, mas quando consegue parar, quando aprende a meditar e olhar para dentro com mais profundidade, vai ver que lá dentro está guardando mágoas, ressentimentos, que está fazendo a coisa com interesses escusos. Então, esta prática da interiorização, ela é necessária para que a gente viva a mediunidade no cotidiano, para que a gente consiga silenciar os pensamentos e receber a influência dos espíritos na reunião mediúnica, e para que a gente assegure a vivência do Evangelho de maneira mais efetiva, para que a gente consiga cumprir com o nosso papel na reunião mediúnica, né? Então, independente da questão do Evangelho, se a gente não tiver uma prática de interiorização, a palestra não tem efeito pra gente, porque a gente vem aqui, ouve a palestra e fica um tempo inteiro pensando que alguém deveria estar nessa palestra, que o outro deveria. A gente sai da palestra, que pode ter sido muito boa, e a gente não faz uma interiorização a respeito da palestra, a gente não pensa sobre o que ouviu, a gente fica só na racionalidade. O Evangelho no lar não tem sentido nenhum quando a gente não tem práticas de interiorização, porque a gente lê o Evangelho e não consegue pensar a nossa própria vida. Acho que nós estamos falando a mesma coisa com palavras diferentes. Agora, a minha preocupação, quando você fala em mediunidade no cotidiano, uma das coisas muito importantes que se faz com os médiuns que chegam no desenvolvimento mediúnico é justamente que eles aprendam a controlar a mediunidade no seu cotidiano. Sim, mas aí é a lógica de que assim, esse sujeito, ele deveria já estar vivendo isso há anos para daí ir para uma reunião mediúnica.
No meu entendimento, ele não deveria aprender isso numa reunião mediúnica ou quando está Claro na que reunião não, mediúnica. claro que não. Isso tem que ser um aprendizado do cotidiano, independente de reunião mediúnica. Sem dúvida. E este sujeito disciplinado, este sujeito mais atento, este sujeito mais seguro de si, da comunicação do plano espiritual, ele naturalmente vai para a reunião mediúnica sem escolhas, sem atrapalhos, sem dificuldades. E eu só queria dizer mais uma coisa. Você colocar 1 ano, 2 anos ou 3 anos, isso é muito relativo. Porque tem pessoas que às vezes não precisam e outras pessoas que precisam muito mais do que Sim, isso. mas é isso que eu penso também. Que a gente querer determinar uma data ou querer determinar um percurso, né, intelectual não garante nada, porque você pode estar há 10 anos no centro espírita, você pode ter passado por todos os estudos 3 vezes e não ter repercussão interna, né? E nós podemos ter uma pessoa que está há pouco tempo, mas que tem um olhar mais profundo, que tem uma busca mais comprometida, que tem uma disciplina mental, né? Então, justamente o que eu falo é dessa crítica de que nós estamos falando de coisas diferentes. A prática intelectual e os estudos, eles não necessariamente têm a ver com esta vivência da disciplina, da interiorização, de uma construção que seja pessoal. E o que mais vai assegurar para que o sujeito comece o desenvolvimento da mediunidade não é a parte intelectual. O que mais vai assegurar para que ele desenvolva bem a mediunidade é a vivência de interiorização. Só mais uma coisa, você pode chamar de estudo, de intelectualização, mas eu acho que se não houver o conhecimento, porque o conhecimento é que vai levar à boa prática. Então é muito necessário ter muito conhecimento e muita base, porque é a forma de que a pessoa vai caminhar Sim, no caminho que é o certo. começo, É. este conhecimento da mediunidade técnica, que é o E que não está ali, termina. é o começo de um processo. Agora, este sujeito, para que ele chegue e comece essa vivência, pressupõe uma vivência interior. Senão, todo o conhecimento que ele vai adquirindo de mediunidade, ele não tem a ver com o seu cotidiano, né? E aí, nós temos pessoas que nos grupos mediúnicos, eu tenho pessoas que às vezes me procuram dizendo: Marlon, mas o fulano fazendo isso, aquilo, eu digo: meu Deus do céu, você está durante uma prática de reunião mediúnica avaliando a conduta do fulano? Então assim, cadê o olhar para si? Cadê a própria disciplina? Porque o fulano pode estar lá atrapalhado, depende das questões dele, tem um dirigente para isso, mas você numa reunião mediúnica está atrapalhando mais o ambiente da reunião mediúnica do que o fulano dentro dos atrapalhos dele. Então, o conhecimento, quando ele não está conectado a uma vivência interior, ele serve até para a gente se tumultuar mais numa própria reunião mediúnica, né? Existe um dirigente que está lá responsável por isso. E aí eu, num discurso de preocupação com a reunião mediúnica, eu tumultuo mais o ambiente do que ajudo. O fulano está lá dando uma psicofonia, a gente diz: ah, não, mas isso aí deve ter mistificação nisso. Não, isso aí tem conteúdo dele. Meu Deus do céu, na hora do fenômeno, cadê tua disciplina mental? Cadê tua vivência? Então você pode ter lá ipsis literis, o que é animismo, o que é mistificação, você pode saber tudo. Se não tiver uma vivência interior, você atrapalha mais a reunião mediúnica do que ajuda, né? Então, este olhar, Mas não que o conhecimento seja dispensado. Não, ele eu acho- só é útil se tiver vivência interior, né? Eu acho assim que os pontos de vista também acho que não São foram a mesma coisa. Mas assim, o que eu entendo assim eu não vislumbro o evangelho, a mediunidade, um estudo e o recolhimento interior. Assim, e essa coisa do estudo técnico, eu até concordo com você quando é técnico, mas o estudo do evangelho por si só não é técnico. Porque aquele que estuda e aprende o evangelho, ele está junto com isso praticando o evangelho. E praticar o evangelho, Jesus já diz: fecha a porta do quarto e recolhe. E não é fechar a porta do quarto, Material. porta. É o recolhimento, como você está alertando a gente. É usar como ferramenta a meditação para esse recolhimento e entender diariamente o que eu estou estudando está dentro de mim. E não é à toa que Kardec lançou o Livro dos Médiuns depois do Livro dos Espíritos, depois do Evangelho. Não, antes do Evangelho. Vem depois do Livro dos Espíritos. Não, Livro dos Espíritos. Depois Livro dos Médiuns.
1861, o Evangelho 1164. Do Evangelho depois. Sim. Bom, então eu fiz confusão. Mas assim, o estudo é Sim, Pra aí mim, quando eu digo nesse- mediunidade técnica, uma é ferramenta justamente isso aqui, não é o estudo do Evangelho, né? Mediunidade, o estudo da mediunidade no sentido técnico é quando a gente vai estudar os tipos de mediunidade, os tipos de fenômenos, quando a gente vai estudar os fluidos, quando a gente vai estudar sobre perispírito. Isso é uma temática que obviamente é imprescindível para quem vai para uma reunião mediúnica. Precisa entender dessas coisas, mas para começar a estudar essas coisas, tem que ter essa construção do Evangelho, da vivência interior, da prática da meditação, da reflexão pessoal muito bem consolidada dentro de si. Porque senão este conhecimento técnico, ele não consegue realizar mudanças e não consegue garantir que aquele grupo funcione bem. E aí nós temos visto vários grupos mediúnicos, onde as pessoas rompem, brigam, discutem, se desencontram, e você fala, meu Deus, mas cadê a vivência do Evangelho? Cadê a prática da interiorização? Cadê as pessoas olhando para si? Por quê? Porque a gente foi para a técnica da mediunidade sem ter a vivência doutrinária, sem ter o olhar para dentro. E aí uma coisa que poderia ser preciosa se perde no meio do caminho, porque as pessoas não aprenderam a olhar para dentro, não aprenderam a se refletir a partir dos textos doutrinários e se arvoraram numa prática mediúnica. Né? E aí isso foi um dos grandes movimentos que a gente fez de romper quando as pessoas chegavam com sintomas de mediunidade e se colocava no grupo mediúnico como se isso fosse o recurso para a pessoa equilibrar a mediunidade. E até hoje tem gente que fala isso. Ah, mas não tem que ter grupo mediúnico para a pessoa se equilibrar? Não! Ela tem que se equilibrar no dia a dia. Porque um sujeito que não consiga fazer conexão com seus mentores espirituais, que não consiga perceber as interferências negativas, que não consiga romper com essas interferências e ter uma prática equilibrada no seu cotidiano, não pode ir para uma reunião mediúnica, porque vai se atrapalhar mais. Mas aonde ele vai aprender isso? Aí é que é a minha questão. Nós deveríamos estudar sobre mediunidade no cotidiano na casa espírita. Porque quem vai ensinar as pessoas que chegam? Quem vai ensinar? O Evangelho é básico. Não, mas tem coisas específicas. Sim, quem vai ensinar as pessoas a diferenciar o que é um fluido leve de um fluido pesado? Quem que vai ensinar essas pessoas a se conectar com o seu mentor espiritual? Isso é experiência. Quem que vai ensinar? Não. Temos muitos livros de conhecimento específico. Sueli Calday Schubert é uma das grandes autoras que escreve sobre mediunidade no cotidiano. Do cotidiano, não necessariamente da mediunidade técnica. A gente, enquanto centro espírita, não está ensinando as pessoas como lidar com seus pensamentos quando elas começam a sentir aquele pensamento ruim vindo na cabeça, o pensamento intrusivo, porque os obsessores ficam ali na nossa cabeça, às vezes insistindo, e a gente não está ensinando as pessoas a lidar com esse tipo de pensamento no seu cotidiano. As pessoas têm pesadelos à noite e a gente não está ensinando elas a se preparar para o sono ou quando elas voltam do sono. As pessoas não conseguem perceber a influência dos seus mentores espirituais. Isso é mediunidade no cotidiano, não tem a ver com grupo mediúnico. O que eu faço? Isso não é o Evangelho? Hã? É isso que eu não estou... Não é, gente. O que eu faço quando eu entro num ambiente e eu começo a sentir uma energia ruim e eu saio dali pesado? Isso não está no Evangelho. Tá. Aonde? Tá. Se você mudar a sua forma de ser, olhar um ambiente, você consegue estar num ambiente, pode ele ser pesado do jeito que for, e você conseguir entender e perdoar. E você está acima daquele ambiente. Não. Agora, tecnicamente falando, sobre fluido, sobre vibração, aí eu acho que está nessa forma que você está nomeando de técnica. Mas a reforma íntima que você está descrevendo aí, ela vai se dar ao longo das reencarnações. Sim. A mediunidade, nós estamos falando de um canal que é neutro e que se conecta ou que se comunica com o ambiente. Então, você pode ser uma pessoa boa, mas quando você vai conversar com alguém e essa pessoa está perturbada, se você não conseguir estabelecer esse distanciamento, se você não conseguir se perceber numa relação, você sai pior dessa conversa
Ela depois diz, nossa, eu tô ótima e foi muito bom conversar com você. Você sai pior dessa conversa e a pessoa ficou ótima. E isso não tem a ver necessariamente com a reforma íntima. O sujeito que é médium ostensivo, ele vai se interferir por estas coisas e precisa entender que este sair pior da conversa tem a ver com ter captado essas energias e precisa de uma higiene mental, assim como quando a gente abraça uma pessoa suja, a gente se limpa porque a gente faz uma higiene do corpo físico e existe uma higiene mental. Estas coisas talvez pra gente elas sejam um pouco mais óbvias, mas para uma pessoa que não tem conhecimento de espiritismo, ela não tem noção de que o fato dela estar conversando com outro, vai ter gente que vai dizer, porque foi o olho gordo do outro. Mas o que é olho gordo? O que são essas trocas energéticas que a gente vive no cotidiano? É a falta do exercício da reforma íntima. Não é só isso. Não é só isso. E eu tô te falando não é só isso, não é porque é ponto de vista meu. Sueli Kaldai Schubert tem um livro chamado Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. E nesse livro ela traz vários casos de como a mediunidade interfere no nosso cotidiano, as trocas energéticas nos ambientes, as trocas energéticas com as pessoas, os desdobramentos conscientes, a psicofonia inconsciente, e que o sujeito precisa aprender a se harmonizar, a se equilibrar para que ele não fique tão vulnerável às conexões que existem no dia a dia. Isso não é o técnico? Não, porque ele não está na reunião mediúnica, ele está no dia a dia. Não, mas não é o técnico mesmo no dia a dia? Não, é o que ele precisa, isso é um pré-requisito para um dia ir para uma reunião mediúnica. Sim, porque alguém que não consegue viver isso no dia a dia, não tem condição de ir para uma reunião mediúnica. Mas isso não deveria ser um conhecimento específico de quem está na reunião mediúnica. Isso deveria ser um conhecimento do dia a dia. Mas isso é feito numa casa competente, ela tem uma reunião pública, onde e todas essas coisas são ensinadas, o Evangelho, e uma certa ideia a respeito disso. Porque é todo um conjunto. Para você ajudar uma pessoa, os espíritos, eles são um conjunto. Então, a casa, em conjunto com o plano espiritual, vai fazendo isso. E, por exemplo, o passe, quando ela vai tomar o passe, todos esses espíritos ou essas sensações, eles são momentaneamente Sim, mas você me dá o direito de discordar que eu tenho certeza de que a gente precisa ensinar as pessoas. Porque o passe a gente oferece uma vez por semana. A presença na casa espírita é 1 ou 2 vezes por semana. Então as pessoas elas estão vivendo atrapalhadas, desequilibradas e sedentas de um dia para o passe. E elas ligam dizendo aonde que tem um passe agora? Porque elas não aprenderam a se harmonizar no seu trabalho, não aprenderam a se harmonizar nas relações, não aprenderam a se harmonizar no cotidiano. Eu estou concordando com você. Esses ensinamentos têm que ser dados na reunião E pública. quantas casas você conhece que faz isso? As casas que eu frequentei, todas. Mas então foi por ser, porque eu te digo que eu conheço talvez umas 100 casas espíritas no mundo. Das 100 casas espíritas que eu conheço, tem 3 casas espíritas que trabalham com isso. Né? Não, mas então, a gente está falando... A pergunta que você falou é as casas que fazem. Agora, de repente, não faz dessa forma. Esta questão da mediunidade no dia a dia, como ela diz, de ensinar as pessoas a lidar com isso, são raríssimas casas que fazem. Raríssimas casas que fazem. Depende desse ponto de vista que você está colocando, né? Do exercício da mediunidade, da meditação. Do equilíbrio, da harmonização interior. Com esse olhar que você está falando, eu não vi nenhuma casa que faça assim. E aí eu tenho uma experiência que foi tão interessante que podia compartilhar com vocês. Por exemplo, a gente começou no hospital psiquiátrico a ensinar os pacientes a viver este pensamento mais equilibrado no dia a dia. E nós tivemos resultados extraordinários de pacientes que conseguiram ir diminuindo a medicação, porque grande parte da sintomática de transtorno, esquizofrenia, não todos os que a gente recebeu com diagnóstico de esquizofrenia eram casos graves, mas a grande maioria dos pacientes que tinham diagnóstico de transtorno bipolar, à medida que aprenderam a lidar com mediunidade no dia a dia, tinham diminuição de sintomas. Então, mais ainda do que só o transtorno mental em si, a gente está falando de fenômenos que se conectam também com os transtornos mentais, com o dia a dia, e de pessoas que conseguiram diminuir a medicação por conta de aprender a lidar com este canal e dessa interferência no cotidiano.
né? Então, eu não tenho dúvida de que a gente precisa ensinar as pessoas a lidar com a sua mente no cotidiano e que as nossas práticas no centro espírita, elas ainda, na maioria, elas são muito superficiais em ensinar as pessoas a lidarem com isso. Claro que concordo que a transformação moral, não adianta, não há como ter uma excelência em lidar com a mente se não existir um processo de transformação moral, se é um sujeito que guarda rancor ou ressentimento, essas coisas têm que caminhar junto. Mas isso está posto nos centros espíritas. A gente tem hoje os grupos de evangelho, a gente tem um discurso muito forte da questão de transformação moral. Mas o ensinar as pessoas a lidar com o pensamento ainda é muito frágil. E nós temos hoje um número assombroso de pessoas com diagnóstico de transtorno bipolar que são médiums, que não aprenderam a lidar com mediunidade no cotidiano. Veja bem, que fique bem claro, o Marlon disse que todas as pessoas que têm diagnóstico de transtorno bipolar são médiums, de jeito nenhum. Mas há um número muito grande de pessoas que têm diagnóstico de transtorno bipolar e que são médiums. Quando o sujeito tem um diagnóstico de transtorno bipolar, ele pode viver equilibradamente, mas quando ele tem uma disfunção no cérebro, se você tirar aquele pinguinho, o restinho que tinha que ele tomava de estabilizador de humor, ele volta a fazer crise. Né? Isso eu vi alguns pacientes, era tão pouquinho que eu tomava que daí eu achei que não ia fazer diferença, parou de tomar e volta a fazer crise. Mas o sujeito da mediunidade, ele vai vivendo equilibradamente e chega uma hora que ele pode tirar a medicação, por acompanhamento médico, obviamente, né? Mas que pode tirar a medicação e ele consegue se manter bem, porque a sintomatologia era de transtorno bipolar, a oscilação de humor, as interferências de pensamento, mas o quadro de fundo era mediunidade. Então vocês vejam que responsabilidade nossa, porque talvez não, certamente, eu falo porque eu trabalho em hospital psiquiátrico, certamente nós temos um número muito maior de pessoas internadas em hospital psiquiátrico porque não existiram grupos suficientes para ensiná-las a lidar com a mediunidade no dia a dia, não ensinaram a lidar com esse equilíbrio mental no dia a dia. E Manuel Flamengo de Miranda fala num livro, que agora eu não tenho certeza do título, se é mesmo o mesmo que eu vou usar aqui para mostrar para vocês, Loucura e Obsessão. Talvez seja nesse mesmo aqui, que ele diz assim, que este sujeito da mediunidade, que não aprende a lidar com essas interferências e que fica submetido a interferências negativas por muito tempo, ele vai gerar problemas físicos. Então, depois de um determinado tempo da vivência mediúnica desequilibrada, ele vai ter um problema físico. E depois disso ele vai agora precisar de medicação. Mas o problema originariamente não era um transtorno mental. Originariamente era um transtorno espiritual que não conseguiu, ou que não houve quem lhe ajudasse, ou que não teve recursos para lidar com isso no dia a dia. E por essa incidência persistente dos espíritos, ele acaba tendo um transtorno físico. Então olha que responsabilidade. Né, de um número enorme de pessoas que está caminhando pela vida meio desorientado e que eu acredito que um dia a gente possa ser referência para uma sociedade aonde vai ter alguém lá conversando no consultório do médico e vai dizer, olha, mas isso que você está falando, teve um moço que foi lá no centro espírita e depois que ele começou a frequentar o centro espírita ele ficou melhor. Por que eu digo isso? Porque hoje nós já temos alguns médicos que, não sendo espíritas, dizem, e já chegou na nossa casa espírita, em outras casas espíritas, mas em especial numa casa espírita lá em Curitiba, que eles têm esse tipo de grupo e trabalham a pessoa logo que ele chega, e eles disseram que algumas pessoas chegam porque tem indicação de determinados médicos que eles dizem, olha, eu não sou espírita, eu não sei o que eles fazem lá, mas eu tive pacientes que tinham sintomas muito parecidos com o teu e que depois que começaram a frequentar lá melhoraram, então estou te recomendando de você ir lá. Olha que coisa extraordinária, a referência que de repente esse centro espírita se torna para até um médico que não acredita no espiritismo diz, era uma coisa muito parecida com essa tua, foi lá no centro espírita e teve uma melhora. Olha que coisa extraordinária. Aí a pergunta é, o que eles ensinam nesse grupo? Ensinam a lidar com o pensamento. Ensinam a lidar com as comunicações, ensinam que nós estamos sob a influência dos espíritos constantemente, ensinam a lidar com as energias no cotidiano. Não tem nada a ver com ir para um grupo mediúnico. Este sujeito que vive a mediunidade equilibradamente no seu dia a dia não vai necessariamente para um grupo mediúnico. Só vai para o grupo mediúnico aqueles de uma sintomatologia específica, que vão desenvolver e vão trabalhar por uma causa específica. Mas a grande maioria de nós precisa aprender a lidar com isso no cotidiano
E não tem nada a ver com ir ou não ir para o grupo mediúnico, tem a ver com viver equilibradamente a constante interação que nós temos com o plano espiritual. Você ia falar? Sim, eu queria, só para talvez, o que eu estou entendendo é o seguinte, então. Nós temos aquele grupo de pessoas que estudam, seja as obras básicas, até chegar ao ponto que vai estudar a mediunidade para ir para uma reunião mediúnica. Sim. Mas o que você está tentando falar, se é o que eu entendi, é o seguinte, que tirando essas pessoas, há aquele outro grupo de pessoas que talvez tenham a mediunidade, não saibam que tenham, ou às vezes tem alguém na família, ou seja na vida pessoal, né, como um todo. Aprendendo sobre o que é a mediunidade, a influência dos espíritos, eles vão conseguir lidar consigo e com os outros. E não quer dizer que aprendendo a lidar a viver isso no dia a dia, eles vão estar numa reunião mediúnica. É isso que você está tentando dizer? Porque, Perfeito, Jane. o que de não conhecimentos... vai contra a questão de quem está estudando para a reunião mediúnica. Não. E sim aquelas pessoas que estão, às vezes em uma Eu acredito que todo mundo precisava passar por esse conhecimento básico, porque todo mundo está em interação no dia a dia, né? Todo mundo precisa aprender a estar mais atento como que eu estou antes de entrar no ambiente e como que eu saio desse ambiente. A gente não aprende a ficar atento a isso. A gente não aprende a se higienizar mentalmente antes de entrar em casa. Por que se você tiver com o pé sujo, você chega na porta de casa e você limpa o teu pé e não aprende a se limpar mentalmente para entrar em casa? Então a gente está cheio de energias tumultuadas, de energias desequilibradas, entra em casa, tumultua o ambiente em casa e ninguém nos falou que a gente precisa se limpar mentalmente do jeito que a gente limpa o corpo. Se alguém chega em casa todo sujo, a gente vai dizer, ei, o que é isso? Volta lá para se limpar. Mas o estado mental a gente não aprende a se limpar. Por que não? Né? Eu lembro de uma senhora que ela dizia assim, eu entrei no carro dela e a gente chamava ela de tia Lisete. Eu entrei no carro dela e falei, tia, que coisa boa isso aqui. E aí ela disse, você sabe por quê, meu filho? Eu cuido todos os dias para manter o ambiente desse carro harmonizado, porque eu dou carona para muitas pessoas. Pessoas tumultuadas, pessoas que estão bem, pessoas que estão mal. Então eu cuido e estou sempre em oração. Ela recitava poemas. Eu fico recitando os poemas e mantendo a vibração desse carro elevada para que todas as pessoas que entrem nesse carro se sintam melhores ao sair. Eu digo, meu Deus do céu, isso é mediunidade no dia a dia. Você imagine o cuidado com o ambiente que ela tem para que aquilo ali possa ser uma fonte que contribua para as pessoas viverem melhor no seu dia a dia. Imagine como que pode ser quando a gente cuida antes de entrar em casa para não levar as energias tumultuadas e nem as amizades que a gente tem no cotidiano tumultuadas, né? Manuel Flamengo de Miranda faz a descrição de um moço que ele vai num prostíbulo e ele volta, se eu não me engano é de um prostíbulo, agora não lembro se é do prostíbulo ou se é de um bar, mas que ele vai num destes ambientes atrapalhados e ele volta com uma presença espiritual para casa, mas sem saber que o filho tinha essa tendência. E o espírito percebe que o filho tinha essa tendência e a partir disso começa agora a influenciar o filho para que possa ser uma fonte de alimento para as suas energias psíquicas. Então veja, de um homem que não aprendeu, que tudo bem se lambuzou lá, né? Talvez esteja fora do seu alcance, da sua disciplina mental, mas precisa cuidar com esse pensamento, precisa se higienizar, precisa romper com essas conexões negativas antes de entrar em casa. Precisa se preparar quando dorme. Para a gente talvez seja óbvio, mas para a maioria das pessoas não é. Precisa se preparar quando dorme, porque a hora que você dorme, você desprende do corpo e o teu espírito está vulnerável às influências espirituais. E a gente desprende e não percebe que está ali abraçado com os obsessores e tem uma noite tumultuada, tem um período de perturbação, acorda às vezes mais cansado. Tem gente que fala, nossa, parece que eu levei uma surra, hoje deve ter levado mesmo. Porque não parou para pensar que deveria se preparar. E a gente deveria ter um nível de preparo que assim, enquanto eu não estiver harmonizado e não estiver bem, eu não vou dormir.
Porque se eu dormir, eu sei que eu vou estar na mão dos obsessores. Então, eu só vou dormir a hora que a coisa estiver tranquila, harmonizada. E aí a gente aprende a tal da higiene do sono. Antes de dormir, vai tomar um banho, coloca uma música tranquila, faz uma leitura, faz uma oração, para que a hora que você esteja se sentindo em paz, você vá dormir. Isso é lidar com mediunidade no cotidiano, é lidar com a interferência dos espíritos no dia a dia. E as pessoas não sabem lidar. E eu vou dizer para vocês, um dia, um dos casos que mais me estimulou a pensar a mediunidade no dia a dia era uma mulher que ela ouvia os espíritos. Isso no hospital psiquiátrico. E ela ouvia os espíritos, e aí ela era tida como uma louca no hospital. Porque volta e meia você olhava e ela estava lá no pátio gritando, sai daqui, não sei o que, gritando, e aí todo mundo vê que é uma pessoa louca. E aí teve um dia que eu conversei com ela e eu falei, eles saem quando você grita? Não sai, doutor, não sai. Eu falei, então será que a gente não tem que começar a pensar numa outra estratégia? Porque se a gente for olhar, talvez isso que você está vivendo da influência dos espíritos seja uma questão de sintonia. Então, se você quer que eles saiam, não dá para você tocar como você toca cachorro. Porque quando a gente está falando do cachorro, a gente está na mesma dimensão, dá para tocar o cachorro. Mas quando nós estamos falando de dimensões diferentes, onde você está numa dimensão material e o outro não está numa dimensão material, o que permite essa conexão é uma sintonia. Então, você precisa entrar numa outra sintonia. Na hora que você começa a ouvir essas vozes te xingando, te ofendendo ou te humilhando, o caminho é de você tentar silenciar o teu pensamento, de você fazer uma oração e de você se acalmar, e aí eles não vão conseguir sintonizar. Ah, eu duvido que isso aconteça. Sabe como que eu comecei a fazer com ela? Quando eles aparecerem, você me chama. E aí a hora que vinha lá a mulher gritando. E aí eu dizia, então vamos se acalmar. E no início, até eu ficava meio nervoso, assim, porque aquela mulher gritando, sai daqui demônio, sai daqui, sei lá, você vai acabar com a minha vida. E eu dizia pra ela, vamos respirar, respire, vai se acalmando, respire, vai se acalmando. Ela adorava a tal da Ave Maria, aí a gente fazia a oração da Ave Maria. E aí eu lembro dos primeiros dias que ela dizia, tá vendo, ó, foi embora. Eu digo, não foi embora, eles estão aqui. Mas agora que você está em outra sintonia, eles não conseguem te influenciar. E aí, eu acho que ela nunca entendeu, porque volta e meia ela dizia, foram embora. Então tá, se entende que foi embora, então que foi embora. Mas veja, de uma coisa que pra gente é óbvia, que você não consegue tocar o espírito como você toca um cachorro, gritando e mandando ele sair daqui, e que quanto mais você se irritar, quanto mais você se arvorar, pior vai ficar a situação. É algo que pra gente que já estudou o espiritismo e que entende a lei de sintonia como algo óbvio. Mas que para essas pessoas que não têm o conhecimento das leis que regem o nosso pensamento e das leis que regem a conexão com o plano espiritual, faz toda a diferença. Diga-se de passagem, todos os estudos de Allan Kardec, ele fala que a doutrina espírita estuda o mundo espiritual e as leis que regem as influências do mundo espiritual. Isso, as leis que regem a influência do mundo espiritual, é o básico da doutrina espírita. Não é algo do técnico. Eu acho mais interessante que você falou, que, usando esse exemplo, que você deu uma orientação prática para aquela pessoa. Porque se você tivesse dado um livro na mão dela, ela não ia tirar, ela não ia conseguir simplesmente tirar essa conclusão daquilo que ela estava lendo. Sim. Então, eu acho interessante, essa orientação prática, ou mais direta, entendeu? Lógico, conjugado, que você vai, enfim, no caso de outra pessoa que não esteja internada, mas que vai poder ter condições de ler, de estudar e tal, entendeu? Os dois em conjunto que vai fazer a pessoa... fazer diferença na vida das pessoas, porque, meu Deus, a gente tem tanto conhecimento. Para alguém que chega dizendo que começa a ouvir vozes, para alguém que diz, tá, mas o que eu faço? Porque tem dias que eu acordo, e eu acordo com um aperto no peito, eu acordo com uns pensamentos ruins, e você precisa explicar. Já está terminando. Obrigado. E você precisa explicar para esta pessoa que quando ela acorda com o peito apertado, não é por obra do acaso, e que muito provavelmente ela viveu experiências extrafísicas negativas, ela traz essas impressões e ela não deve ir para a vida antes de fazer uma boa leitura, antes de ouvir uma boa música, antes de acalmar os pensamentos, porque se ela fizer isso, ela vai conseguir mudar esse padrão energético para começar o dia. Isso para a gente pode parecer óbvio, mas não é óbvio para as pessoas no cotidiano. E não precisa
colocar uma pessoa para ler 5 livros para que ela entenda isso? O que eu faço quando eu começo a ver vulto na minha casa? Às vezes eu estou fazendo a comida e passo um vulto, de repente passa outro vulto, e aí a gente vai começar a xingar, sai da minha casa, aqui a casa é minha. Não é sair da minha casa, é hora de parar a comida e fazer o evangelho. É hora de silenciar o pensamento, é hora de fazer oração. Isso pra gente é óbvio. Você fala que é óbvio, Eu mas não é sempre óbvio. vejo. Pra gente, né? Até a gente que estuda, pra gente que tem frequenta, um cada Às vez vezes se mais, atrapalha um a gente pouco. não segue isso. Não, A gente e não isso faz. é o que eu digo da mediunidade no dia a dia, porque se você está em casa e está vendo vulto, é sinal de que alguma coisa está ali chamando a atenção e a gente precisa parar e precisa fazer uma sintonia com o profundo. Se você acorda angustiado, você precisa fazer uma sintonia e se harmonizar. Se você, quando está em casa, chega o marido, tem gente que não percebe. Se você começar a fazer exercício, quando chega o teu marido, quando chega a tua esposa, você percebe as companhias que ele está. Porque de repente você está lá no sofá e você só concentra, dá um negócio na espinha, assim, você fala, meu Deus do céu, o negócio hoje vai ser feio, você já começa a rezar, antes dele chegar você já vai no banheiro, já fecha lá no banheiro, faz uma oração, faz uma irradiação, e daí você já volta melhor para conversar com o teu marido. Agora, se você não percebe como ele chegou, se você não percebe essa influência espiritual, se você está ali na TV, se você está tumultuado com outras coisas, ele vai chegar e ele vai meter a boca e dizer, não vai me dar oi, que isso, né? Entrou direito, não sei o que. Pronto, já virou um mar de desequilíbrio, porque você não conseguiu perceber a influenciação espiritual, porque você não conseguiu se preparar para isso, e aqueles obsessores que queriam te desajustar, porque justamente nessa noite estava preparado para você desdobrar e fazer um tratamento no plano espiritual, eles já conseguiram te desequilibrar e você vai dormir tão desequilibrado, vai dormir de mal, porque vai discutir mais 1 hora, 2 horas, um vai dormir na sala, o outro não sei onde, e aí a tal da noite que estava preparado para o tratamento espiritual vai por água abaixo. Por quê? Porque a gente não aprendeu a viver a mediunidade no cotidiano. É verdade. A gente não aprendeu a perceber as sintonias. A gente não aprendeu a perceber o ambiente. E eu vou chegando em casa, eu preciso me higienizar mentalmente. E preciso perceber o ambiente que eu estou entrando. Porque às vezes eu chego e já percebo. E aí eu vou lá com o mais manso e digo, meu bem, o que aconteceu? Ai, pai, hoje não tá fácil, não sei o que, já brigamos, não sei o que. Ah, então tá bom. Agora, se você não percebe, você chega em casa e esse menino que é o mais tranquilinho, ele deixou a mala ali, porque a gente não viu a história. Quando ele chegou com a mala, o pai já meteu a boca, tal, ele deixou a mala e foi pro quarto chorando. A gente chegou e não percebeu que estava um tumulto. Quando chega, fala, fulano, que é essa mala aqui, não sei o quê. Aí o pai já brigou, chega você e briga, aí o menino tá pensando em suicídio e a gente não percebe que o plano espiritual estava só tumultuando aquilo para levar esse sujeito a pensar em suicídio, porque você não prestou atenção nas influências espirituais no dia a dia. E aí há quem vai dizer, nossa, mas então tem que estar atento o tempo inteiro. Isso é mediunidade no cotidiano. Aprender a estar atento o tempo inteiro. E aprender os modos de defender. Porque De se defender. você vai, por exemplo, no centro, nas quarta-feiras, toma o Claro. passe, limpa ali, mas a Mas hora às que vezes você chega em casa, sair ali, exato, já tumultua já tudo. tem uma turminha te esperando. E às vezes é a turminha Tá, vamos ali. pensar que é um só, porque uma turminha já é muita gente. pra gente, Não, né? mas o pior que que seja é um só muita gente. esperando. Não é pouco, é muita gente. Mas antes de saber o que lidar, E a aí gente precisa pega ter uma sensibilidade para perceber. É. E aí vai a meditação, olhar para dentro, se O identificar o que é seu, recolhimento, o que não é exatamente. seu. Que é quando Kardec fala da necessidade de recolhimento. Porque aí vocês voltam para essas imagens que eu trouxe. A mente serena consegue chegar em casa e perceber o ambiente. A mente tumultuada chega em casa e se tumultua mais. A mente serena chega no trabalho e percebe, hoje eu já estava determinado que eu ia falar com o meu chefe. Eu ia falar com o meu chefe. Aí eu chego no trabalho e eu percebo que a coisa, como tá Não é um bom dia. tranquilo, não eu falar percebo nada. que não é um bom dia. E aí eu digo, opa, eu tô percebendo que tem algo diferente, acho que é melhor eu ficar quieto. Mas se você já veio determinado que você vai falar com o teu chefe, você tá com a mente tumultuada, o teu mentor dizendo, fulano, espera um pouco, espera o cacete, que hoje eu não vou resolver isso, que eu já esperei muito. E vai ter um problema. E aí aquilo que já não tava bom, o chefe já tá mandando a ponto de mandar a gente embora.
porque a gente não teve capacidade de perceber e de estabelecer uma boa sintonia, de perceber o que estava acontecendo, e a coisa vai desandando. Só que veja, este conhecimento que eu estou dizendo para vocês, isso tem que ser algo do cotidiano. A gente precisa aprender a lidar com isso no dia a dia, e isso não tem nada a ver com ir para uma reunião mediúnica. Isso tem a ver com viver harmonicamente, em casa, no trabalho, onde quer que a gente se encontre. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no hospital psiquiátrico, quando eu fazia estágio ainda antes de trabalhar, eu ia para a faculdade de manhã, ia para o estágio à tarde, chegava em casa morrendo de sono, dormia, desmaiava, acordava, comia, tomava banho e voltava a desmaiar. E aí isso aconteceu uma semana, aconteceu 2 semanas. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso estudar, preciso fazer as outras coisas da universidade. Fui conversar com uma amiga minha do centro. Falou, Marlon, como que você está se preparando para entrar no hospital psiquiátrico? Como assim se preparando? Se preparando para entrar no hospital psiquiátrico. A gente está falando de um ambiente tumultuado, de muita energia negativa, de muito amparo superior, porque é onde há grande desequilíbrio também há muito amparo superior, mas você tem que definir com quem que você conecta. Eu digo, meu pai do céu, eu nem parei para pensar se conecta ou não conecta, com quem está conectando e quem não está conectando. Eu já fazia parte de grupo mediúnico desde os 15 anos de idade. Isso eu tinha 21, então já 6 anos fazia parte de grupo mediúnico e nem que conecta, não conecta, conecta, não conecta, conecta, não conecta. Falei, tá, então tá bom. Comecei a levar um livro, o Minutos de Sabedoria. Antes de descer do carro, para entrar no hospital, eu lia e ouvia uma música do Andrei Sequeleiro, que é uma música tranquilinha. Vamos pro hospital. No meio do tumulto, pausa pro cafezinho, lê Minutos de Sabedoria, faz uma oração. Terminou todos os atendimentos, lê Minutos de Sabedoria, ouve mais uma musiquinha. Vai chegar em casa e dormir? Não. Por quê? Porque não conectou. Isso é mediunidade no dia a dia. O nosso trabalho, determinadas pessoas, as tarefas que a gente vai desenvolver, isso é mediunidade no dia a dia. Há pessoas que começam a frequentar o centro espírita e depois disso começam a vir pensamentos negativos. Não vai lá no centro. Você faltou, o pessoal nem sentiu tua falta. O que você vai fazer lá? Viu que a outra ficou olhando com uma cara torta para você? E o sujeito nem cogita que ele está sob influência espiritual negativa e que aquilo ali são interferências perniciosas para que ele não frequente o centro espírita. E algumas pessoas deixam de frequentar o centro espírita por influência obsessiva porque não aprenderam a fazer a diferenciação dos seus pensamentos e dos pensamentos dos outros. E aí, quando não é no início, e que eles conseguem não afastar no início, a hora que o sujeito vai assumir uma tarefa, eu brinco quando a gente dá curso de paz na nossa casa, de gente, vocês vão agora começar a trabalhar com paz. Então, tem que ficar mais atento. Porque toda vez que a gente assumir uma nova tarefa no centro espírita, aumenta a incidência negativa. E mais eles começam a tumultuar a nossa cabeça, mais eles vão interferir para a gente se atrapalhar no dia, para que a gente não venha isso e aquilo. E é batata. A maioria deles ao longo do curso escreve, Marlon do céu, que bom que você falou, porque é impressionante. É o dia que o marido resolve discutir, tinha a semana inteira para falar, mas é justo naquele dia de vir para o centro do curso que vai querer discutir, que aquilo acontece, que o filho pega fogo, que não sei o que, que não sei o que. E aí a gente fica mais atento. E ficar atento quer dizer menos vulnerável às influências no nosso cotidiano. Triste, né? Nós deveríamos ser os especialistas nessas interferências no cotidiano. Deveríamos ser os especialistas. É engraçado que ouvindo isso tudo você fica até exausto, né? Em pensar de que eu tenho que sempre ficar ligado. Tem que estar atento, mas até que isso se torne um hábito. É verdade. Né? Porque ninguém precisa pensar. Ninguém precisa pensar que estando com o pé sujo tem que limpar antes de entrar em casa. Vocês pensam isso? Não é natural. Você está lá com as compras, você tira o teu sapato, o pé está sujo e você entra. Isso vai acontecer naturalmente com a gente, de perceber que não está bem e que precisa se limpar no elevador, do carro, indo para casa, para não sujar o ambiente de casa. Isso vai acontecendo com naturalidade. Você não precisa ficar prestando atenção no teu filho, dizendo, meu Deus do céu, ele está numa imundície, a gente precisa cuidar para não se sujar. Isso naturalmente vai acontecendo. Então, da mesma forma como estes cuidados materiais, eles acontecem de modo natural, os cuidados espirituais, eles também deveriam acontecer de modo natural. Isso é mediunidade no dia a dia.
E aí, tristemente, nós temos 5 minutos para eu passar para vocês. Não. De novo. Não Não estamos pode 20 ficar slides. meia-noite, pode Não não. estamos Não pode Então, ficar mais 2 horas? A gente Eu- pode ficar até meia-noite, não tem problema. Eu posso passar para a Jana a apresentação e aí depois vocês dão uma olhadinha nisso. Aqui nós temos Leon Denis falando destes cuidados que a gente precisa ter com as influências, de que é preciso concentrar-se, colocar o pensamento de acordo com o divino, de que conforme o nosso estado psíquico nós vamos ajudar ou atrapalhar a conexão com os espíritos. Aqui nós temos Manuel Flamengo de Miranda falando que o exercício, a mediunidade, ela exige exercício disciplinado, sintonia com as esferas superiores. Aqui nós temos João Cleofas falando sobre concentração. O Consciência e Mediunidade falando da meditação como técnica capaz de estabelecer controle psíquico. Então veja, a gente está falando de controle, de ordem, de atenção, de organização mental, e aí eles vão dizer que a mediunidade, a meditação é o melhor recurso para a gente aprender a diminuir os pensamentos, selecionar os pensamentos, quebrar com a força de ideias dominadoras. Tudo isso aqui é influência dos espíritos no dia a dia. Quebrar com as forças, selecionar pensamentos e diminuir a frequência dos pensamentos é lidar com a mediunidade no dia a dia. E aí eu vou trazer então rapidinho para vocês algumas coisinhas só sobre a meditação, mas a partir de Joana de Anjos. Esse aqui é do livro Impermanência e Imortalidade, não sei se vocês têm conhecimento. Esse livro, se puderem, leiam. Impermanência e Imortalidade. O Torres Pastorino foi aquele que escreveu Minutos de Sabedoria. Quando ele estava encarnado, ele escreveu Minutos de Sabedoria, e se eu não me engano, ele escreveu também Sabedoria do Evangelho. São 8 textos interessantíssimos sobre uma análise que ele faz do Evangelho, mas depois que ele desencarna, ele escreve por Divaldo Pereira Franco esse livro chamado Impermanência e Imortalidade. Em todos os textos, praticamente, ele fala um pouco sobre a necessidade da meditação e da interiorização para uma vida equilibrada. E um dos últimos capítulos é um capítulo específico sobre meditação, para que a gente estude. É muito, muito, muito bom. Olha que interessante, não basta apenas pensar, refletir, mas também faz-se necessário aprofundar os conteúdos, eliminar os conceitos vãos, superar as barreiras emocionais, gerando o hábito de apaziguar-se internamente, para que os logros existenciais se façam acompanhar de alegrias e bem-estar, mesmo quando novas ocorrências possam produzir ansiedade e frustração. Se a coisa estiver harmonizada ali dentro, a gente não fica tão vulnerável. E aí tem aqui algumas colocações de Joana de Ângeles que eu queria trazer uma coisinha prática assim para vocês e mostrar um pouco dessa prática da meditação no dia a dia. O livro que eu usei como base é Momentos de Meditação de Joana de Ângeles, e ela tem também algumas orientações no livro O Homem Integral, que tem um item chamado Meditação e Ação. São 2 referências bem boas, eu trouxe algumas para a gente olhar juntos aqui. Escolhe um lugar asseado, agradável se possível, que se faça habitual, enriquecendo-lhe a psicosfera com a qualidade superior dos seus anelos. Então o que ela está dizendo? Faz sempre no mesmo lugar. Se você quer fazer no teu quarto, naquele cantinho da sala, no escritório, mas sempre o mesmo lugar. Isso facilita, porque o nosso corpo, quando ele vai sentar ali, ele já sabe que ali é o lugarzinho da meditação. E quando a gente vai sentar ali, ele já sabe que é o lugarzinho da meditação. Então, escolher um lugar, ele favorece que o corpo se discipline e favorece a psicosfera do ambiente. Então, ela diz, escolhe um lugar gostoso, faz lá o teu lugar para você meditar. Reserva-te uma hora calma, em que estejas repousado. Dá para fazer no meio do tumulto? Dá, e às vezes se faz necessário que a gente faça no meio do tumulto do trabalho, precisa para 5 minutinhos, ou antes de chegar em casa, ou algum momento assim. Mas para ir criando a disciplina da meditação, fica mais fácil quando a gente escolhe uma hora calma. Porque se a gente estiver nas horas tumultuadas, você senta para meditar, mas é muito difícil parar o pensamento, porque o cérebro está acelerado. Então, para você engatar na prática da meditação, é mais fácil escolher uma hora calma. Vocês estão guardando aí um lugar asseado, uma hora calma? A sua repetição sistemática, sem solução de continuidade, quer dizer, não vai parar nunca, 1 ou 2 vezes ao dia,
cria uma harmonia interior capaz de resistir às investidas externas. E aí nós estamos falando do mundo encarnado e do mundo desencarnado, sem perturbar-se por mais forte que se apresentem. Então, 1 ou 2 vezes ao dia, talvez de manhã e à noite, ou poderíamos pensar antes de sair de casa e depois antes de dormir, criar um mínimo de prática de meditação. Então falamos do lugar, falamos do horário e da frequência. A meditação deve ser inicialmente breve e gratificante, da qual se retorne com a agradável sensação de que o tempo foi insuficiente. Então tem algumas pessoas ensinando a começar a meditação com 15 minutos. 15 minutos você coloca ali no celular para despertar com 15 minutos, daí você começa a meditar. Daí você olha. Daí parece que passou um tempão, você olha 4 minutos, você fala, não é possível. Ou começa a meditar, você tem certeza que não vai tocar o despertador, porque já passou aquele período, né? E que você que esqueceu de colocar o despertador. E quando você olha, não deu nem 5 minutos. Então, a gente não pode começar com um tempo grande, porque se ficar com aquela sensação de, meu Deus, isso não termina nunca, você não vai querer voltar no outro dia. Você pode começar com 1 minuto, com 2 minutos ou com 3 minutos, se for suficiente. Mas desde que naquele momento eu pare e viva essa experiência de aquietar meu pensamento. Então lembra daquela imagem das ondas todas tumultuadas e a gente vai parar de fazer tumulto para que elas comecem a se acalmar. E aí, claro que quando a coisa está tumultuada, a gente vai tentar acalmar os pensamentos e eles vão se acalmar de uma hora para outra? Não. Então a gente senta e já pensa, ai meu Deus, eu tinha que ter posto a roupa para lavar. Não, mas agora não é hora da roupa. Aí você pensa, bom, mas aquela roupa eu tinha que costurar não sei o quê, eu tinha que fazer não sei o quê. E o tempo inteiro a mente vai dispersando e a gente vai tentando trazê-la de volta. Aumenta pouco e pouco o tempo que lhe dediques, treinando o inquieto corcel mental e aquietando o corpo desacostumado. Eu trouxe essa frase para a gente entender que o corpo também precisa de disciplina. A pessoa que não está acostumada a sentar numa postura ereta nem consegue ficar 10 minutos com as costas retas. A gente já quer encostar em algum lugar, a gente já está se sentindo mal. A yoga, não estou fazendo apologia aqui a yoga, mas a cultura da yoga, o que era? As pessoas fazem aquelas práticas dos asanas para preparar o corpo para sentar e meditar. Então, o yoga era uma forma de preparar o corpo, tanto fisicamente quanto energeticamente, porque as posturas vão trabalhando os chakras para que você consiga sentar e meditar. Porque a gente está entendendo que simplesmente sentar, o corpo começa a dar comichão, aí dá uma coceira no rosto. E se você não pode coçar, quando eu comecei a fazer aula de meditação um tempo atrás, a professora dizia, a gente fazia yoga e depois fazia meditação. Ela dizia que não podia se mexer, mas eu tinha lido Joana de Anjos que dizia que podia se mexer. Entre a minha professora e Joana de Anjos, eu fico com Joana de Anjos. Aí dava vontade de coçar, eu ia lá e coçava. Aí terminava a aula e ela dizia, a prática foi ótima hoje. Pena que o Marlon não conseguiu se conter de ficar se coçando. Eu digo, meu Deus do céu. Mas ela nem estava meditando, também estava cuidando que eu estava me coçando. Ela que sempre vai meditar. Eu já vi uma orientação de meditação que fala, se você tem vontade de coçar alguma coisa, que você faça isso conscientemente. E você fala, estou sentindo isso, eu vou levar minha mão até tá... Pra você não sair assim, entendeu? Simplesmente fazer assim. Agora, se você não coça, fica aquele, meu Deus, tá coçando. Ai, meu Deus, essa coceira. E aí? Acabou a meditação. Acabou. Deve-se ter em mente o tempo disponível. De início, o esforço deve ser breve, né? Começa devagar, vai light. E vagarosamente vai ampliando até o suportável com bem-estar e sem preocupação, atingindo depois o limite desejável de 30 ou 60 minutos, conforme as possibilidades individuais. Mas vê, isso aqui é do livro Vida, Desafios e Soluções. O que dizia 2 vezes ao dia era momentos de meditação. Então a gente pode dizer que não é 2 vezes ao dia 30 a 60 minutos, porque senão fica muita coisa e a gente não dá conta no cotidiano. Mas então veja que o ideal para que a gente chegue na meditação é de pelo menos 30 minutos. Parece muito quando a gente não começou. No início não seria conveniente ouvir música,
a fim de evitar criar dependência desse gênero. Mais tarde, quando já aclimatado à experiência, a música poderá exercer uma função igualmente terapêutica, contribuindo para o relaxamento. Mas não criar esse condicionamento, porque se eu só relaxo com música, quando não tiver música, eu não consigo daí começar os exercícios de meditação. E essa é a última. Trata-se de uma experiência urgente com desagradável nas primeiras etapas. Então ela já está dizendo, olha, no início é trabalhoso. Quão desagradável nas primeiras etapas, a exemplo de outros exercícios físicos. Causam cansaço e desânimo resultante da falta de hábito. Até que, vencida essa primeira fase, começam a produzir leveza e rapidez de raciocínio, lucidez espiritual e inefável bem-estar. Tem um outro texto que agora eu estou lembrando que eu não coloquei aqui, que ela diz que essa prática cotidiana, todos os dias, 2 vezes por dia, por menor que seja o tempo, a partir de 2 meses nós começamos a perceber os benefícios. Mas assim, se não conseguir minimamente viver esse tempo, não consegue perceber os benefícios. E óbvio que a lógica da meditação de silenciamento e de interiorização, ela também não deveria ser uma técnica. Agora eu sento ali e medito e depois eu saio dali e vou viver a minha vida tumultuada. A gente está falando de uma prática de atenção plena, de sentar e estar consciente. Então essa atenção plena, ela tem que estar presente em tudo. Na hora que eu vou tomar água, eu preciso prestar atenção na água que entra na minha boca, que desce pelo esôfago, que chega no estômago. Na hora que eu vou fazer xixi, eu preciso ir ao banheiro e prestar atenção no meu organismo e nesse movimento que está fazendo de expelir o xixi. Na hora que eu estou comendo, eu preciso prestar atenção na mastigação e na comida ao invés de enfiando as coisas na boca. Na hora que eu estou tomando banho, a minha mente não deveria estar tumultuada pensando em alguma coisa que eu vou fazer depois do banho, mas deveria estar concentrada no banho, no corpo que eu higienizo. Tem gente que diz, meu Deus do céu, não sei se eu lavei o cabelo ou não lavei o cabelo. Como assim? Aonde que estava a tua mente na hora que você estava lavando o cabelo? Então, estas práticas, elas falam de viver uma vida mais consciente, de estarmos no dia a dia mais atento ao que está acontecendo. E em determinado momento específico, a gente vai buscar a meditação como uma técnica para conseguir um maior nível de silenciamento. A mente vai, a gente traz ela de volta. A mente vai, a gente traz ela de volta. E aí eu queria falar para vocês, a gente já atrasou 10 minutos, atrasar mais 5 também, ninguém vai morrer por isso. Segue o A gente fluxo. talvez podia ver se alguém tem alguma pergunta pertinente, não uma coisa que vai levar, né, a mais meia hora de explicação. E daí tem 2 perguntas que foi feita aqui no Facebook, que se tu puder responder também. Tá, e daí eu queria falar da tal da âncora para ajudar vocês. Segue o fluxo. Por favor. A meditar, e se alguém precisar sair, nós compreendemos perfeitamente, ninguém vai Vocês ficar acham que ofendido. dá para ir até 9h30? Sim, Até seria 11 isso. horas, Até tá bom? 11 tá bom. Sim, o que vocês Máximo acham? 9h30. Então Quem tá. precisar sair, a gente só vai ficar olhando meio assim, ó. Então tá. Então vamos planejar para talvez Tá, 9h30, então, da gente 9h30. responder as perguntas. Tá bom. Então, vamos ver essas perguntas aí. Posso só uma coisa? Posso dar uma sugestão? Se você Fala da âncora, puder que aí falar a gente âncora, sabe. que aí a gente vai precisar Ah, tá. Ótimo. Perguntas, Então vamos fazer isso. Então, a âncora, qual que é a lógica de uma âncora? O navio tá andando aí à deriva, como a gente diz. A âncora é aquilo que solta do navio e que impede ele de se perder no mar. Na meditação, este conceito de âncora é o recurso que eu vou usar para que a mente não se perca demais. Porque veja que a âncora não mantém ele ali firme, né? Ele tem um raio de ação para que não se perca demais. Então, não pensar em nada é muito difícil. Quase impossível. Isso a gente chama na meditação transcendente. A meditação transcendente tem como perspectiva não pensar em nada, ou nós chamamos de estado meditativo. O que a gente precisa começar a aprender a fazer? É estabelecer uma âncora para que na hora que o pensamento começa a se perder, traz ele de volta. Na hora que começa a se perder, traz ele de volta. Na hora que começa a se perder, traz ele de volta. Joana de Ângeles fala de usarmos uma frase do Cristo. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Na hora que a coisa aperta, essa frase é ótima. Você pode pensar na frase que for importante para você. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Sei lá, qualquer frase que tenha a ver com o seu contexto, que você sinta, não uma frase qualquer. Uma frase que você sinta. E então você vai pegar lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E vai coordenar isso com a tua respiração. Por exemplo, está entrando ar e você pensando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando o açúcar que tinha que comprar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você ouve o cachorro latinar desgraçado que eu estou meditando. O Senhor é meu pastor. Essa é a lógica da âncora, entende? O pensamento dispersa, você traz ele de volta. Pensamento dispersa, você traz ele de volta. Quando a gente não tem a âncora, você lembra, você ouve o cachorro, daí você pensa que também tem o teu cachorro, que tinha ração que você tinha que ter comprado, mas não deu para comprar aquela hora, então amanhã eu vou. E daqui a pouco você nem lembra que você estava fazendo meditação. Quando eu comecei a fazer meditação, deixa eu contar uma situação para vocês. Uma vez eu estava sentado na minha poltroninha de meditação, ainda não sabia que ia ser minha poltroninha, porque eu não tinha lido Joana de Anjos falando de escolher um lugar. Estava lá na poltroninha sentado, fazendo meditação, levantei, fui fazer um negócio, fui fazer outra coisa. Meu Deus, eu estava meditando! Aí eu levantei, pensando que tinha que fazer, nem lembrei que eu estava meditando, mas acho que depois de uns 5 minutos, eu falei, gente, eu estava meditando. Acho que acabou. Isso no budismo, acho que acabou. Isso no budismo, eles trazem uma analogia que é muito legal, que eles dizem assim, meditar é como você sentar em frente a um rio. Vem um barquinho, que é um determinado pensamento. É inevitável que este barquinho apareça na sua tela mental. A preocupação com a ração do cachorro, o barulho do carro, uma batida lá fora, alguma coisa que aconteça. Inevitável. Só que quando esse pensamento surge como um barquinho, você pode deixar ele ir rio abaixo. Surge outro barquinho, você percebe que pensou aquilo, mas deixa a coisa passar. Vem outro pensamento, você percebe e deixa a coisa passar. O problema é quando vem o barquinho e a gente entra no barquinho e vai rio abaixo. Então eu estou aqui e ouço o barulho do relógio. É inevitável que aconteça, porque os meus sentidos perceberam, mas a minha mente não vai se fixar aquilo ali e deixa que vai embora. E aí por isso a gente aprende a usar a âncora como uma tentativa de quando começa a sair, traz de volta. Outra âncora pode ser a respiração. Então, eu me conecto à minha respiração, estou respirando e conto 1. Respiro 2. Respiro 3. E aí eu vou contando a minha respiração, uma forma de fixar o pensamento. E há pessoas que são mais visuais, que conseguem fixar melhor o pensamento com uma imagem. Por exemplo, você vai lembrar da imagem de Jesus, ou você vai lembrar de um lugar bonito, mas de uma imagem que seja estática. Não é para ir se perdendo, porque aí não é mais meditação, é visualização terapêutica. Quando você vai num lugar, quando você vai na cachoeira, não sei o quê, isso não é meditação, isso é visualização terapêutica e a mente está ativa nesse processo. A meditação é diminuir a frequência de pensamentos. Então, eu vou ficar olhando para a imagem do Cristo na minha frente. Mas não vai ficar pensando se ele está de chinelo, se ele não está, se ele aquela blusa, se era o linho que tinham falado, não. É você ficar conectado àquela imagem. E há pessoas que aprendem a fazer a âncora de uma vela. Já viram isso de meditar com a vela? Você coloca uma vela na sua frente e fica olhando para a chama da vela. E vai se impregnando daquela imagem. Até que chega uma hora que você consegue fechar os teus olhos e você continua vendo a vela na tua frente. E aí você vai permanecer por um determinado tempo, com os olhos fechados, visualizando a vela na tua frente. Coloca um tempo, coloca um cronômetro, um despertador, para que você não precise ficar pensando no tempo. Então eu vou começar com 3 minutos. Coloca ali o tempo e naquele 3 minutos eu vou ficar olhando para a vela e vou fechar os meus olhos até que eu consiga ver a vela. Ou eu vou centrar na minha respiração, ou eu vou centrar numa frase do Cristo, ou uma frase positiva. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz, qualquer frase que queira, e eu vou ficar repetindo durante aqueles 3 minutos aquilo ali. Qual é a lógica? 1 minuto e eu vou explicar a lógica.
O meu pensamento hoje vai dispersar um monte de vezes e eu vou trazendo ele. Mas daqui um tempo, ele começa a dispersar um pouco menos. Vai ter um momento que eu começo a pensar, eu sou paz, e eu consigo ficar 5 segundos em silêncio antes dele dispersar. Depois de um tempo, ele vai ficar 10 segundos em silêncio antes de dispersar. Dali um tempo, ele vai ficar 1 minuto em silêncio antes de dispersar. E esse 1 minuto, nós vamos chamar de estado meditativo. Na hora que a mente está completamente asserenada, e eu não preciso nem falar mais eu sou paz, porque eu estou com a mente serena. E aí o pensamento se perde e eu volto para a frase eu sou paz, até que chega um momento que silencia por inteiro e nós chamamos isso de estado meditativo. Obrigada. Parabéns. É o estado tipo zen? Aí você fica que é a zen. meditação, é o momento que você transcende. Por isso eles falam da meditação transcendental. Você não se prende a nada. Então alguns podem dizer que é zen, o outro que é nirvana, qualquer coisa. É o momento onde a tua mente está suspensa no universo. Ou seja, ela não está conectada a nada. Só que qual é o problema? A gente quer sentar para meditar e achar que vai acontecer isso na primeira semana. Gente, isso de conseguir permanecer mais tempo com a mente meditativa é coisa a partir de 2 anos de meditação, fazendo todos os dias. Porque depois de 2 anos é que a gente diz que é um meditante de verdade. Até então, antes de 2 anos meditando todo dia, você é um iniciante. Nossa, mas vai levar 2 anos. Mas se você tivesse começado 4 anos atrás, você já era meditante há 2 anos. E se você demorar agora, vai só se atrapalhar mais, porque é inevitável. Ou a gente aprende a silenciar esse mundo mental e consegue viver com um pouco mais de harmonia, ou a gente vai viver tumultuado, suscetível às influências espirituais e às influências dos nossos próprios conteúdos, sem perceber que isso está nos interferindo. Amaro, não é aconselhável fazer a meditação no estado deitado. Não. Por que os orientais dizem que não? Porque existe, partindo do chakra básico, a energia da Kundalini, que eles chamam, que é uma energia básica e que faz esse movimento de subida da consciência. E quando nós estamos sentados com a posição em lótus, é a postura que favorece harmonicamente o corpo, o fluxo dessa energia pelo canal. Mas tem que ficar em estado dia. lótus? Não, pra gente não. Porque para quem já faz meditação há muitos anos, e esses grandes gurus, essa diferença do que você faz com as tuas pernas influencia no estado meditativo. Agora a gente que está aqui no grosseirão, tipo assim, a perna assim ou assado, não faz... É como uma vez eu fiz um curso em São Paulo que eles não comiam cebola e nem alho. Eu falei, mas por que não come cebola e alho? Porque interfere na meditação. Eu digo, gente, pro dia que a cebola e o alho forem interferir é porque eu já tô assim, super zen, e aí fala, hoje eu comi cebola e tá interferindo. Mas pra gente que tá nesse mundo grosseiro, que não consegue nem centrar por 15 ou 20 minutos, cebola e alho não faz diferença nenhuma. O que faz com a perna não faz diferença nenhuma. Mas devagarzinho, se a gente quiser, a gente vai conseguindo organizar as pernas. Então você vai forçando aos pouquinhos. Mas eu não posso porque eu tenho... Então você não vai transcender nessa vida. Vamos ter que deixar para uma próxima. Eu não posso por causa do implante. Vamos ter que deixar para uma próxima. A questão de pra deitar gente não também, faz eu diferença. acho que é porque você pode estar muito cansado, você vai acabar pegando no sono em vez de com isso de deitado, cansado, né? Agora uma Então, coisa que melhor é fazer fato... Eu já dormi, já aconteceu. Uma coisa que é fato é que a gente precisa fortalecer mais a musculatura lombar, né? Então hoje tem muita gente com problema de ciático, muita gente com problema de lombar, porque essa musculatura está flácida. E quando a gente senta e precisa ficar ereto, e o ereto não é as costas retinhas, as costas têm uma curvatura que é saudável, que é a parte lombar.
Quando a gente precisa sentar ereto e se manter, a gente não tem musculatura que sustente o corpo, porque a gente vive encostado, porque a gente vive com uma postura errada, e aí na hora que precisa sentar e manter o corpo alinhado, que é o corpo ereto, mas não tenso, a gente não consegue, porque ou ele fica tenso, e quando fica tenso a gente se cansa, ou ele fica torto, e aí a gente acaba se perdendo. Então isso é um fortalecimento, é uma preparação do corpo. Lembra que Joana de Anjos falou que o corpo também é indisciplinado e o corpo precisa se organizar para viver uma boa prática meditativa. Mas se a gente estiver meditando 15, 20 minutos com as costas encostadas, tá ótimo, né? Porque isso vai ser o detalhe. Então a gente aprende a sentar na beira da cadeira, aprende a manter, tá, mas assim, se conseguir 15, 20 minutos por dia encostadinho na parede, já tá uma maravilha, porque é um sujeito mais consciente, mais atento ao dia a dia. O que não pode é querer fazer meia hora de meditação e continuar o dia a dia como se nada tivesse acontecido. Porque a prática de meditação é para que eu consiga acerenar o pensamento para começar o meu dia. Agora, se começar e eu já estou tudo tumultuado de volta, não adianta nada sentar e fazer meditação. A meditação é como se fosse o experimento do que a gente precisa viver no cotidiano. Então aí eu tô indo para casa e como eu já tenho o hábito e a prática da meditação, eu já começo a respirar um pouco mais profundo, já começo a acalmar meus pensamentos para que eu chegue em casa numa outra psicosfera do que quando eu entrei. E quando eu estou indo para o meu trabalho, tenho que pegar o elevador, e aí naquele período eu já estou acalmando os meus pensamentos, fazendo uma respiração mais consciente, distensionando o meu corpo para que eu consiga chegar lá numa outra psicosfera. E aí isso vai fazendo parte do nosso dia a É dia. incrível, você aprende a respirar. Eu Sim. me dei conta que eu não sabia respirar direito como deveria Nem ser. percebe, né? Você A gente tem uma respira respiração errado. aqui muito em cima. Exatamente. Uma respiração ansiosa, Muito curta, e aí né? ela é curta, superficial, e se você ficar só nessa respiração curta e superficial, você vai vendo, isso vai gerando um estado de ansiedade, de aceleramento do pensamento. Quando você aprende a trazer a respiração mais para baixo, eu até trouxe aqui a imagem do diafragma para vocês verem. Quando a gente aprende a fazer uma respiração, o diafragma, ele é esse músculo aqui, ó, que está embaixo dos pulmões. Ele é como se fosse um pano, assim, que está embaixo dos pulmões. E aí, quando a gente respira, por que a barriga vai para frente? Porque o diafragma desce, e aí, obviamente, os órgãos que estão aqui puxam para frente e aumenta a nossa capacidade de respiração. Então, a gente faz uma respiração mais profunda, ou o que a gente chama de respiração abdominal, que é esse movimento de conseguir inspirar mais Eu fazia e o expirar contrário. com mais Quando tranquilidade. eu puxava o ar, minha barriga estava lá dentro. E eu não tinha me dado conta. E aí isso gera estresse. No dia que eu Termina descobri isso, eu você- falei, gente, eu não sei nem respirar. Você olha a faz situação. 5 minutos disso e fica mais estressado É, do que a leveza que tem que proporcionar. é verdade, Quais são as eu tô mais perguntas lá que nós Ok. temos? A primeira pergunta foi da Ruth Morandini, de Cape Coral. Ela perguntou, as pessoas que veem o futuro, que tipo de mediunidade eles têm? Isso não é mediunidade, isso é anímico, né? Este ver futuro não é mediunidade. Mediunidade vai ser sempre quando a gente está falando de comunicação com os espíritos. Isso é fenômeno anímico, assim como tem pessoas que colocam a mão numa bolsa e sentem de quem que é essa bolsa, ou sentem a história dessa bolsa. Tem pessoas que têm visão do futuro, tem pessoas que têm dupla vista. São vários fenômenos anímicos na lógica de que um dia todo mundo vai desenvolver essas habilidades, né? E a segunda pergunta é do Luiz Souza, da Bahia. Ele falou, participo da reunião mediúnica aqui na Bahia. Percebo que existe mais dificuldade do médium a conectar com o mentor do que com espíritos menos elevados ou obsessores. Por que será? Você já falou um pouco dessa questão da sintonia, né? Mas aí também tem um certo preconceito importante da gente levar em consideração nas reuniões mediúnicas. Porque em alguns grupos parece que fica restrito comunicação de mentor ou de espírito orientador para dirigentes ou determinados médiuns do trabalho. E um dos critérios de avaliação da qualidade da prática mediúnica é a capacidade de conexão e de comunicação com os diferentes tipos de espíritos.
Então, em algum momento, quando a gente está iniciando um grupo mediúnico, a gente deveria começar, isso é o que eu aprendi alguns anos atrás, a gente deveria começar aprendendo a se conectar com os fluidos leves. Uma mensagem, um mentor, uma orientação, e depois que o grupo já está mais sintonizado e conseguindo esse tipo de conexão, aí a gente começa a conectar com fluidos mais pesados da comunicação de espíritos sofredores. Agora, muita gente que não vive essa preparação já entra na reunião mediúnica e começa direto a comunicar espíritos sofredores. Até porque é mais fácil você começar a conectar espíritos sofredores, porque assim, você está lá, será que isso é meu ou será que não é meu? Será que isso é meu ou será que não é meu? Agora, quando você sente uma facada na cabeça, você tem certeza que não é teu. E é fácil de você começar a chorar e dizer, meu Deus, minha cabeça está explodindo, e você começa a conectar. Quando você sente o teu peito queimando, você tem certeza que não é teu. E aí é mais fácil de começar. Então, as pessoas se desinibem com mais facilidade no início do fenômeno mediúnico quando estão sentindo uma questão física. Vem uma frase positiva, será que é meu, será que não é meu? Então, ele não aprendeu a sintonizar. E aí, por isso, a gente deveria, nas reuniões mediúnicas, começar com fluidos leves, até porque se você não conectar com o teu mentor, você não deveria iniciar a prática mediúnica, né? Quem que está supervisionando aquela prática mediúnica é o mentor. Então, antes de você se abrir para qualquer prática mediúnica, você deveria se conectar com o teu mentor para assegurar o bem-estar ali no processo. E aí, como as pessoas não aprenderam, às vezes em alguns grupos dá para fazer isso no final da reunião. Então tá, o pessoal deu comunicação, tal. Vamos reservar 5 minutos agora, antes de terminar a reunião, para que cada um procure se conectar com o seu mentor, para que traga uma palavra de inspiração, uma frase, alguma coisa positiva. E aí você vai criando um espaço para que estes médiuns aprendam ou comecem a sintonizar com os seus espíritos mentores. Então cria um espaço no grupo para que todo mundo consiga fazer isso, né? Isso não é imprescindível para o fenômeno mediúnico. Conectar com espíritos sofredores, muitos sofredores, melhorzinhos, orientação e tal. Mas isso é o que a gente fala como um dos critérios de qualidade, né? Então, aumenta a qualidade do médium, a capacidade de conexão com os diferentes mentores. Para a gente encerrar, nesses 2 minutos que tem, eu quero trazer uma frase de Joana de Ângeles para vocês. 2 frases. O ato de meditar deve ser sucedido pela experiência do viver agir, porquanto será inútil a mais excelente terapia teórica ao paciente que se recusa ou não se resolve aplicá-la na sua enfermidade. E a última frase. Eu vou ler para vocês e vocês se concentram para ouvir. Está no Homem Integral. Ela diz assim: uma das diferenças entre quem medita e aquele que o não faz é a atitude mental mediante a qual enfrenta os problemas. O primeiro, o que medita, age com paciência ante a dificuldade, e o segundo, reage com desesperação. Assim, o importante e essencial é aprender a dominar a mente para que adquira o hábito de ser bom. Aprender a dominar a mente para que adquira o hábito de ser bom. Era aquilo que eu falava para vocês, de dominar a mente para conseguir colocar o Evangelho em prática. Então ficamos por aqui. Eu deixei a apresentação salva aqui no computador. Se vocês quiserem, daí vocês podem copiar daqui, ou a Jana pode mandar para vocês, para ver as referências, para pensar, mas em especial para começar a praticar meditação quem não pratica e para ir ampliando mais o tempo de quem pratica, porque isso se faz necessário para que a gente possa trabalhar na casa espírita, mas em especial para que a gente viva melhor no nosso dia a dia. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Obrigada.